a minha transmissão ao vivo, ao vivo, ao vivo, estou ao vivo. Deixa eu ver aqui, pessoal do Instagram, corre lá para o YouTube. Deixa eu ver no chat aqui, pessoal entrando, galera. Lembrando, esta live vai ficar salva só hoje, tá bom? Para quem não conseguir assistir exatamente agora, vocês vão ter o dia de hoje para assistir, depois vai ser conteúdo exclusivo lá dos mestres do Enem. Resolvi fazer primeiro no YouTube para o pessoal conhecer e depois colocar lá no curso, ao invés de colocar direto no curso. Deixa eu ver vocês, pessoal. Eu não estou vendo o chat. Vocês estão falando no chat aqui. Começou. Que esquisito, eu não estou vendo o chat de vocês aqui. Mas eu estou vendo o chat de vocês aqui. Então pronto, pessoal. Sejam muito bem-vindos, vindas à nossa live de interpretação de texto, como usar a interpretação ao seu favor para acertar mais questões, como eu fiz, mesmo sem ser de humanas, 42, 45 acertos no Enem, pessoal. No Enem, você não precisa ser tão bom em humanas para ir bem em humanas, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu nunca fui aluno de humanas, de verdade eu só decorava, no meu ensino médio eu só decorava para fazer a prova e esquecia. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês é como usar, né, essa interpretação para eliminar algumas alternativas, para ter raciocínios alternativos, jeitinhos brasileiros. Então vai ser muito legal, pessoal. Todo mundo que está entrando, seja muito... Opa! Áudio chiando. Alô, alô, alô. Deixa eu ver aqui, tá chiando muito, pessoal? Tá chiando muito, pessoal? Uai, aqui eu tô ouvindo, não tá chiando, não? Ainda tá? Não tá chiando, não? Ainda tá? Deixa eu ver aqui. Tá normal pra mim, tá de boa, tá tranquilo. Tá normal pra mim, tá de boa, tá tranquilo. Ah, não, é que agora deu uma reverberação. Tá chiando, pessoal. Vamos escutar aqui. Eu vou colocar no fone de ouvido pro pessoal que tá entrando. E o bom dessa live ficar salva até hoje à noite é que teremos formas de cortar. Tá tudo bem, pessoal, tá tudo bem. Deixa eu colocar um fone de ouvido aqui. Deixa eu ver, tá chiando um pouco. Deixa eu ver aqui. Falou, rapaziada do Instagram. Alô, alô, som, teste, teste, som. Agora tá legal. Agora tá legal, pessoal. Vocês não podem reclamar. Moleque, voltou, né? Voltou. Pronto, agora sim, agora sim. Eu tô escutando a mim mesmo e eu fiquei confuso aqui por um momento, mas agora tá certo. Boa, pessoal. Então agora sim, como eu tirei essa nota, 42, 45, vou mostrar minha nota, tudo mais, né? Então sim, agora sim, essa parte, o início eu vou cortar e agora vamos fazer a introdução lá pra galera do curso, né? Fala, rapaziada dos mestres do Enem, como prometido, estamos aqui com a nossa Masterclass de interpretação de texto, como eu fiz para melhorar os meus acertos em humanas, mesmo sem ser de humanas. Eu fiz 42 de 45 acertos. As 3 questões que eu errei eu poderia ter acertado se eu tivesse um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência. E mesmo eu sem ser de humanas, pessoal. Se eu faço qualquer outro vestibular de humanas, eu vou péssimo, tá? Eu vou péssimo porque eu não sei humanas. Mas o Enem, infelizmente, é uma prova que cobra muito interpretação de texto e não muito aprofundada as questões. Quase todas as de humanas dá pra você ter uma sacada, dá pra você ter um jeitinho brasileiro. E é hoje que eu vou mostrar aqui pra vocês. A live vai ficar salva no YouTube só hoje, depois vai ser conteúdo exclusivo lá dos mestres do Enem, beleza? Vamos lá, do Enem 2020. Vamos começar, pessoal. Aqui estou eu. Aqui estão as minhas notas, para quem não viu, mas hoje nós vamos falar exclusivamente de humanas. Lembrando, pessoal, para a galera do curso, o Mestres do Enem é um curso de exatas, matemática, física, química e biologia, mas como um dos pilares dos Mestres do Enem. Um dos pilares dos Mestres do Enem é a interpretação de texto. Olha esse segundo pilar aqui. Sem interpretação você não avança. Como um dos pilares da metodologia lá do curso é a interpretação, eu tenho que reforçar muito a interpretação aqui e mostrar para vocês que é isso o diferencial. Foi esse o diferencial que eu consegui acertar 42 de 45 sem ser de humanas. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui também, tá certo?
Os 3 pilares, pessoal, eu já falei para vocês bastante lá nas outras lives, falo bastante sobre a metodologia do curso, mas o importante, gente, não só para humanas, mas para exatas também, como essa live aqui está salva nos mestres do Enem, vou falar dessa metodologia. Foco, pessoal, antes de vocês irem para o avançado, calma aí, antes de partir para o avançado, ter um bom domínio da base teórica. Humberto, base teórica não era só de exatas? Não, base teórica de humanas também. O mínimo de humanas. É claro que você tem que saber, não é sem estudar nada, não saber que foi Portugal que colonizou o Brasil. Isso você tem que saber, mas não precisa ir tão a fundo e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Outro pilar é a interpretação de texto, que vai ser o foco dessa nossa live daqui. Como melhorar a interpretação de texto, como resolver questões de um jeito mais rápido, sem você precisar ler 50 vezes o texto para responder. E o terceiro pilar, que é o que eu sempre falo para vocês, o raciocínio lógico. Esses 2 primeiros aqui são muito importantes para você começar. Se você não sabe a base teórica, você não sabe nem começar uma questão. Se você não sabe interpretar, você não sabe nem começar uma questão. Se você só tem um dos 2, você não sabe continuar uma questão. Porque se você só sabe a base, mas não sabe do que a questão está falando, você não faz nada. Se você só sabe interpretar, você sabe que aquilo é uma questão de função, por exemplo, só que você não sabe nem o que é uma função, não tem a base teórica, você não consegue continuar. Esses 2 primeiros são imprescindíveis para você saber o que está fazendo e saber o que está sendo cobrado. E o terceiro pilar, que é o que eu vou mostrar aqui também, um pouco em humanas agora, lembrando que o curso é de exatas, mas em humanas também dá para ter esse raciocínio lógico, essa interdisciplinaridade, esse jeitinho brasileiro, que é o que eu vou mostrar aqui também para vocês ao final, porque nós vamos resolver algumas questões, pessoal, tá bom? Ao final eu separei 10 questões aqui pra gente resolver, como eu resolvi, todas essas são do Enem 2020, e como eu fiz para resolver, mesmo sem saber o jeito certo. Vocês estão prontos, pessoal? Então vamos lá, deixa eu ver a galera no chat aqui. Bom demais, estamos quase 1000 pessoas assistindo, sejam muito bem-vindos. E rapaziada, quem estiver entrando, lembre de deixar aquele belo like. Bom, pessoal, uma das coisas extremamente importantes para você lá na hora do Enem ou qualquer vestibular é essa palavrinha aqui, autonomia. Ao você desenvolver a base teórica, interpretação de texto e raciocínio lógico, que são os 3 pilares, você aprende autonomia. Sem autonomia, você não faz uma questão por conta própria. Você precisa de alguém ir lá, pegar na sua mão e falar, olha, isso é uma questão disso, isso é uma questão daquilo, faz isso, faz aquilo. E no Enem não dá para você. Não dá para você recorrer a um professor, recorrer ao cursinho, recorrer à plataforma, seja o que for. Não, você está sozinho, você está sozinha lá na hora do Enem. Então é imprescindível você ter isso daqui. Porque de nada adianta fazer sozinho, fazer em casa, com ajuda, e lá na hora do Enem você não conseguir resolver. O que eu vou mostrar aqui para vocês são jeitos de resolver questões, mesmo sem saber o jeito certo. Sem autonomia, você fica à mercê de professor, cursinho e plataforma, e o pior, você fica à mercê do Enem. Porque se vier alguma questão um pouquinho diferente do que você está acostumado sobre Revolução Pernambucana, vai lá, você decorou os tópicos de Revolução Pernambucana. Mas se vem um pouquinho diferente, já quebra as suas pernas, velho. Já quebra as suas pernas se você não tem essa autonomia, se você não domina esses 3 pilares. Tá certo? Teve até uma questão de Revolução Pernambucana, uma das mais difíceis do Enem 2020, trouxe aqui para vocês. Olha só, eu vou até mostrar. Eu acho que é essa questão daqui. A gente vai resolver ela passo a passo. Vou mostrar para vocês como eu acertei, mesmo sem saber nada de Revolução Pernambucana. Beleza? Então é importantíssimo isso. E reforçar para vocês, gente, a importância da interpretação de texto, a importância de saber interpretar. Essa questão foi de matemática, caiu no Enem 2020. Já falei para vocês já falei naquela live, né, de como eu tirei 836, contando passo a passo, né, do meu método. Essa questão daqui era uma questão muito fácil de matemática. Mas, se você não soubesse interpretar, você nem conseguia sair do lugar. Porque essa questão, quando você interpretasse, ela só cobrava essa continha daqui. Essa continha é super simples. Se eu não me engano, dá 93 e a resposta é a letra E. Tá? Talvez eu tenha errado um 0, mas essa continha aqui dá o 93. Era uma conta muito simples de multiplicar. Fazer regra de 3, base, pessoal. Só que sem interpretação vocês nem saem do lugar. Essa é a importância da interpretação de texto. E eu vou contar para vocês agora, pessoal, algo polêmico aqui. Antes da gente partir para as questões, né? Essa parte teórica da interpretação eu acho importante. Resolver questões, galera. Resolver questões não é tudo, tá bom? E eu trouxe aqui esse print, 2025. O que é 2025? Isso daqui é um rating
vou mostrar para vocês aqui, do chess.com. Chess.com é um aplicativo de xadrez, eu adoro xadrez, e esse númerozinho daqui é um rating dos problemas diários. Às vezes eles dão problemas, fala, checkmate em 2, aí você tem que dar um checkmate em 2, você tem que saber quais que são os melhores movimentos. É tipo um quebra-cabeça. Eu jogo muito isso, eu gosto muito de jogar. Só que eu percebi uma coisa. Depois de eu ter chegado a esse número daqui, eu fiquei muito feliz quando eu passei de 2.200 nos problemas. Quando eu passei desse número, eu não consegui passar mais. Por mais que eu fizesse, sempre ia ter algumas que eu não sabia fazer e aí faz cair a nota, cair essa pontuação. Eu conseguia resolver menos e menos porque iam jogando os problemas mais e mais difíceis para mim. Então chegou um ponto que eu estagnei. Mesmo que eu fizesse muitos mais exercícios, olha só, eu fiz... o mais alto foi 2.203. Esse daqui foi o meu número de tentativas, pessoal. Eu fiz mais de 2.000 quebra-cabeças, só que eu só acertei 50%. E se eu fizesse 3.000, continuaria 50%. Se eu fizesse 10.000, eu tenho certeza que continuaria nessa faixa dos 50%, porque é a minha proficiência do xadrez, vamos colocar assim. Então, depois que você estagna, é certo? Estagna? Depois de você estagnar, vamos colocar assim, não adianta você fazer muito mais exercício porque você só está perdendo tempo. Se você faz mais, insiste, e você está mantendo sempre aquela porcentagem de acertos ali, tem outros trabalhos que você deve fazer para não jogar seu tempo fora. Às vezes, se você está pagando cursinho, não jogar seu dinheiro fora. Então, cuidado com fazer muito exercício, tá? Antes de fazer muito exercício, tem outros pilares que você deve trabalhar, que são esses que eu mostrei para você. Beleza, interpretação de texto é um, base teórica é outro, raciocínio é outro. Não é só um isolado que vai te fazer melhorar no Enem, senão você vai correr o risco de chegar aqui. Tá certo? Qual que é esse app? O nome do app é chess.com, xadrez.com, né? Chess em inglês. Galera que está entrando, lembrem-se de deixar o like na live, Tá tudo bem, né? O áudio, né, pessoal? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Tá bom. Que coisa linda, pessoal, que coisa linda. Começamos com o pé esquerdo, mas agora tá dando certo. Vamos lá, galera. Isso daqui é uma grande novidade no curso, porque eu liberei todas as minhas apostilas para o Enem, que no ano passado ainda tinha algumas apostilas que eram pagas, mas agora eu resolvi colocar tudo de uma vez lá no curso. Todo o meu material que eu já produzi na minha vida está disponível lá para os mestres do Enem, ou aqui para os mestres do Enem, se você está vendo a gravação dentro do curso. Essa apostila, pessoal, teve um capítulo justamente de interpretação de texto. E eu vou trazer aqui alguns trechos mesmo da apostila, porque eu estava lendo ontem para preparar essa aula e eu não lembrava como era legal essa apostila. Realmente tem muita coisa, como vocês podem ver aqui no sumário. Isso daqui é só o iniciozinho do sumário, tá? Porque vai até a página 300 e tanto a apostila de verdade, mas a partir da página 100, 150 é resolução de questões, passo a passo, tá? Então eu cortei aqui para não ficar muito pequenininha a letra. Mas é uma apostila completíssima, com tudo. E eu quero trazer algumas partes disso de interpretação de texto aqui com vocês, e depois a gente vai partir para as nossas... isso daqui é a apostila ainda, depois a gente vai partir para as nossas questões, tá bom? Simbora. Se você está assistindo dentro do curso, você quer baixar as apostilas, está em algum dos módulos à esquerda aqui, tá bom? Assim como tem o módulo Masterclass, vai ter o módulo Todas as Minhas Apostilas. Clica e baixa, tá? Tá tudo disponível para vocês aqui dentro do curso. Então vamos lá. 3 pontos para vocês melhorarem em interpretação de texto. Fazer uma dessas para linguagens, velho. Eu fui péssimo em linguagens. Para mim, linguagens não é português. Para mim, linguagens é grego lá no Enem. Em humanas eu consigo interpretar. Linguagem, sinceramente, pessoal, para mim aquele negócio lá é outro idioma, mas a interpretação me ajuda em humanas. Por isso eu estou focando aqui nesta live, vai ser foco em humanas. Então vamos lá, 3 pontos, gente. Foco. Em primeiro lugar, foco. Se você está disperso, você não vai conseguir interpretar uma questão bem. Se você chegou lá na hora do Enem quase atrasado, e tá esbaforido lá para começar a fazer a prova, você não vai conseguir se concentrar. Então, uma recomendação que eu sempre dou para as pessoas de estratégias no dia do Enem é você chegar com antecedência, fechar os olhos por 5 minutinhos, só respirar, combinar consigo mesmo. Pô, eu vim aqui para fazer uma prova, vim aqui para fazer a melhor prova possível. Isso não só no dia da prova. Toda vez que você for estudar, não sai correndo de um lugar para sentar e já começa a estudar. Feche os olhos por 1 minutinho.
Um minutinho, respira, concentre-se no aqui e no agora e só então começa. Porque eu te garanto que vai ser um minutinho perdido, entre aspas, que você vai ganhar muito mais minutos ao não precisar ler 2, 3, 4 vezes. E mais, sem errar a questão por besteira, né? Teve 2 questões de humanas do Enem 2020 que eu errei por besteira. Uma que eu errei porque eu não usei um jeitinho brasileiro, e essa eu vou mostrar pra vocês, a do jeitinho brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Leiam com calma, pessoal. Não se preocupem se está tendo que ler 2 vezes, mas se estiverem lendo demais, pausa, respira, fica um minutinho respirando e depois volta. A sua concentração vai ser muito maior. Paciência, galera. Paciência é muito importante. Melhor você resolver bem 70 questões do que correr para errar as 90, tá bom? E esse é um ponto também um pouco polêmico. Tem gente que diz, não, para curso muito concorrido você tem que fazer bem todas as 90. É lógico, sim, mas agora a gente tem alguns meses de preparação até o próximo Enem. Então é importante você começar a não se cobrar demais tão nesse início. Pensa assim, beleza, consegui fazer 70 num tempo que era para fazer em 90. Mas você vai praticar mais redações ao longo do ano, vai ganhar tempo para resolver mais questões, você vai praticar mais simulados ao longo do ano e você vai ter mais tempo, vai fazer mais simulados e aí você vai começar a sacar melhor, né, sobre o que é aquela questão mais rápido, porque você vai pegar mais o modelo da prova. Então, paciência, gente, não se cobrem demais, porque lembrem-se que tem um tempo para vocês praticarem, um tempo para vocês aprimorarem essas habilidades de interpretação de texto, habilidades de resolução de prova. E terceiro ponto, mais importante, para vocês melhorarem o seu vocabulário, para vocês melhorarem a sua leitura, pratiquem leitura. Não é de outro mundo, mas é importante porque a gente está acostumado a ler só um tipo de texto, só ler mensagem de WhatsApp, só ler a legenda do Instagram. Quando a legenda está grande demais no Instagram, a gente já pensa, pô, que droga, a pessoa botou esse legendão aí. É isso que está na nossa mentalidade, a gente está acostumado às coisas muito rápidas. É até um ponto que eu não gosto muito do Instagram, eu prefiro o YouTube porque eu consigo fazer coisas mais complexas, mais trabalhadas. No Instagram eu fico meio assim, porque é tudo rápido demais, eu não gosto. Da minha parte, eu não gosto desses negócios rápidos demais, mas infelizmente é a realidade, né, da sociedade contemporânea. Só que agora eu quero ler alguns trechos da minha apostila aqui em que eu disserto um pouco melhor sobre essas partes de trabalhar a interpretação, sobre essas partes de tá tudo rápido demais, como é que eu faço para melhorar a minha concentração. Vamos ler um pouquinho aqui, porque de verdade eu gostei muito de preparar essa apostila lá na época. Quem não conhece a história, eu lancei essa apostila 2 anos atrás, porque eu estava querendo sair do canal naquela época, não consegui me aposentar naquela época, mas eu fiz a apostila, basicamente eu coloquei tudo que eu conhecia sobre o Enem. Tudo. Mostrei aqui, né, no resumo dos primeiros capítulos, tudo que eu sabia. Análise de redação, interpretação de texto, sobre a matriz de referência, canais para ampliar o repertório, como usar a TRI ao seu favor, tudo que eu sabia sobre o Enem eu coloquei na apostila. E eu lancei ela para me despedir. 2 anos depois que agora eu estou conseguindo me aposentar do canal, mas não se preocupem, o me aposentar é só que eu não vou postar mais com tanta frequência, tá? Vou postar só em momentos mais chave mesmo. Vamos lá. Pois é, se você não está acostumado, acaba travando com questões difíceis. Eu cortei essa parte. Pode até saber a matéria, mas você julga a questão difícil porque o texto é difícil. Mas por que é tão difícil interpretar textos? O mundo de hoje está muito acelerado, são muitas informações ao mesmo tempo e se o nosso cérebro tiver que processar tudo, ele explode. Por favor, não tente imaginar essa cena. Fui botando piada no meio da apostila, eu gostei de escrever. Nossa habilidade de interpretar textos mais longos está se esvaindo porque temos uma infinidade de textos curtos para interpretar. E às vezes nem interpreta bem, né? Quantas mensagens de zap-zapoca você recebe em um dia? São incontáveis. E olha que horrível, nós chegamos ao ponto em que, quando precisamos ler o texto mais de uma vez, já achamos que ele está mal escrito, que ele está confuso, que ele está ruim. A gente bota a culpa no texto e não em nós mesmos. Porque a gente está tão acostumado ao jeito certo ser curtinho e rápido, que vê um texto um pouco mais complexo e culpa a prova, culpa Deus e o mundo, mas não culpa a si mesmo de não ter trabalhado a interpretação. Nós somos muito impacientes. Vocês são muito impacientes. Mentira, eu também sou. Todos nós somos impacientes. Ah, Humberto, mas isso é impossível de resolver. O mundo é assim. Sim. Não cabe a nós discutir se isso é bom ou se é ruim. Mas o ponto é, pessoal,
ainda existem textos longos, ainda existem textos difíceis. Se você quer se destacar em uma entrevista de emprego, se você quer se destacar na hora de se apresentar para o orientador, por exemplo, da sua faculdade, você vai mandar um e-mail pedindo para fazer parte do grupo de pesquisa dele. Se você mandar um texto mal escrito, cheio de erro de português, que não dá para entender, com ambiguidade, que impressão você passa? Né? Então, a interpretação não é só para vocês fazerem o Enem, a interpretação é para a vida. Saber ler e saber escrever minimamente bem são habilidades para a vida. E é isso que eu trouxe aqui nesse ponto da apostila. E nesse ponto, estou trazendo alguns trechos que eu acho interessantes para a gente falar da interpretação. Eu comparei Harry Potter com o Razão e Sensibilidade, que é um livro mais antigo, nunca li Razão e Sensibilidade, mas dizem que é muito bom. A questão é, antigamente, a gente não tinha tanto tempo. Ao contrário. Antigamente, a galera dos séculos passados não tinham tantos estímulos assim. Não tinham TV, não tinha internet, não tinham mestres do Enem, não tinham nada dessas coisas. O que eles faziam? O passatempo era ler. E tudo bem, porque não tinha tantas informações, não tinha o celular apitando o tempo todo, as pessoas podiam ler com mais calma, com mais atenção. Isso se reflete até no estilo de escrita. Harry Potter, eu já pesquisei, tem aproximadamente 12 palavras por frase, em média. O Razão e Sensibilidade, também pesquisei, pode estar um pouco errado, um pouco quebrado, mas tem o dobro de palavras por frase, mais ou menos. Frases mais longas, frases mais complexas, como por exemplo nesse texto daqui. Eu sempre recomendo esse livro para vocês trabalharem interpretação. Muita gente ao longo dos anos já me mandou directs falando: Humberto, eu comprei esse livro por sua recomendação, consegui melhorar bastante a minha interpretação de texto. É um livro de fantasia chamado A Metamorfose. Não sei se vocês conhecem a história, mas eu vou mostrar para vocês uma ilustração aqui que dá até para fazer esse paralelo com a Metamorfose. Esse livro é muito bacana, é aquela história do cara que acorda, só que na verdade ele virou um grande inseto, um baratão. E ele não explica como que ele virou um baratão, ele só virou um baratão, e aí a história se desenrola em torno disso. Esse livro é antigo, e o estilo de escrita naturalmente é um pouco diferente. A tradução específica que eu recomendo para vocês, gente, se focou num estilo de escrita do Kafka mesmo. O Kafka escrevia frases muito longas, muito complexas, muito embaralhadas, e essa tradução específica trouxe isso. Tentou simular o máximo possível o estilo de escrita do Kafka. Infelizmente, a irmã era de opinião contrária. Percebe que isso vai ser uma frase só, tá? Habituara-se, e não sem motivos, a considerar-se uma autoridade no que respeitava a Gregor, em contradição com os pais, de modo que a presente opinião da mãe era suficiente para decidir retirar não só a cômoda e a secretária, mas toda a mobília, à exceção do indispensável sofá. Percebe a diferença no que se a gente colocasse tudo em ordem direta? Por exemplo, infelizmente a irmã era de opinião contrária. Habituara-se, eu poderia só tirar isso daqui. É informação? É sem motivo. Beleza, habituar-se sem motivo. Não sem motivo. Mas é tão relevante assim? Dá pra gente ler a frase: habituara-se a considerar-se uma autoridade no que respeitava a Gregor. Beleza, isso daqui é uma informação também em contradição com os pais? Mas é uma informação enfiada ali no meio. Se você ler com calma, você percebe que a informação principal é que ela se habituou a se achar uma autoridade com relação ao cara lá. A presente opinião da mãe era suficiente para decidir retirar. Olha só, mais inversão aqui. Não só a cômoda e a secretária, mas toda a mobília, com exceção do indispensável sofá. Percebe que vai, volta, camadas, 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 camadas. Esse estilo de escrita é o estilo que vai aparecer lá no Enem. Você acha que eles vão cobrar Harry Potter lá no Enem? Cobrou em matemática. Pode até cair uma questão ou outra de Harry Potter em linguagens, ou talvez humanas, não sei como que eles cobrariam, mas talvez. Só que grande parte dos textos vai ser nesse estilo aqui, muito maior. Olha só, não só a cômoda e a secretária, mas toda a mobília. Pô, velho, é toda a mobília. A cômoda e a secretária já é mobília. Por que você colocou não só a cômoda e a secretária? Claro, o estilo de escrita é importante para reforçar algumas coisas, mas os pontos principais do texto, e é isso que você tem que trabalhar, gente, não só em textos assim, mas habitue-se a rabiscar. Caso você esteja lendo um livro, caso você esteja lendo um jornal, lendo algum texto mais complexo, lendo uma questão do Enem, rabisca, velho, rabisca. Se você precisar riscar uma frase para conseguir ligar os pontos melhor no seu cérebro, faça isso, não tem problema nenhum. Eu faço isso lá na hora do Enem, rabisco mesmo, porque
senão fica confuso demais, né? E por fim, não, isso daqui eu não quero falar. Ah, é que ficou muito engraçado esse trecho aqui da apostila, porque eu tava falando de livros complexos e galera do passado que, se eles lessem um livro de hoje, eles iriam gostar. Eu falei, iriam arregalar os olhos para Das Cinzas de Onira, que nessa época eu não tinha publicado ainda, e pensar: ó céus, este livro é deveras simples de se ler, que leitura deliciosa. Este autor de Das Cinzas de Onira é de fato um fenômeno da literatura do século XXI. Foi muito engraçado escrever essa apostila, foi muito engraçado, e ela está disponível para todos os mestres do Enem, beleza? Bom, pessoal, essa foi a introdução sobre teorias de interpretação de texto. Espero que tenha ajudado de alguma forma vocês, mas vamos para a prática, tá bom? Resolver 10 questões aqui para eu mostrar para vocês como que eu resolvo algumas questões, como que eu circulo as informações mais relevantes para resolver algumas questões, tá certo? E vocês vão ver que não são coisas que se ensinam geralmente em uma apostila ou numa aula tradicional. Essa própria primeira questão aqui é questão de interpretação. Todo mundo, se interpretasse, saberia do que está falando. O problema é que as pessoas às vezes não sabem interpretar. E aí pensam, olha só, essa questão daqui é clássica daquelas pegadinhas de humanas que eu falo para vocês. Vamos ler essa questão? Só quero ver como é que vocês estão aqui no chat. Vamos lá, galera. Está disponível nos mestres do Enem? Não. Eu publiquei pela Editora Planeta, né? A Editora Planeta também tem a parte dela nas comissões. Eu ganho bem pouquinho por venda de livro, né? Então não poderia disponibilizar por conta própria. O que eu disponibilizei nos mestres do Enem é tudo que eu produzi, então eu tenho direito exclusivo de liberar como eu quiser. Por isso eu liberei todas as minhas apostilas, tá certo? Mas vamos lá. Uma recomendação para vocês, gente, é sempre ler o comando da questão antes de ler o texto. Porque ao você ler o comando da questão, que no caso aqui é a frase: a característica apresentada dessa manifestação popular resulta do seguinte processo sócio-histórico. Esse é o comando. Leiam isso antes de lerem o texto, porque vocês já começam a ter algumas sacadas. A sacada importante desse comando aqui, gente, a sacada importante desse comando é essa frase daqui, ó. Não essa frase, mas essa expressão. Resulta do. Se tivesse escrito resulta no, mudaria completamente a minha pergunta. Resultar de alguma coisa. Do que resultou esse seu comportamento absurdo de não entrar nos mestres do Enem ainda? Do que resultou? Qual que é a causa desse seu comportamento inadmissível de não entrar para os mestres do Enem ainda? Resulta do, está perguntando a causa. Causa. Nossa Senhora. Enfim, vocês entenderam. Resulta no. Se eu perguntasse, no que resultou o fato de você ser teimosa e não entrar nos mestres do Enem? Qual foi a consequência de você não aproveitar a promoção dos mestres do Enem? Perdeu a oportunidade? Resulta do é a causa, resulta no é a consequência. E essa questão é tão malvada, mas tão malvada, que a letra A, assim, não é exatamente isso, não resulta exatamente na massificação da cultura erudita, da arte erudita, mas muita gente pode achar que sim. Então essa letra A vai ser uma pegadinha. Vamos ler o texto aqui. Um dos resquícios franceses na dança são os comandos proferidos pelo marcador da quadrilha. Seu papel é anunciar os próximos passos da coreografia. O abrasileiramento de termos franceses deu origem, por exemplo, ao saroué, do soirée, en arrière, do en arrière, e en avant, de en avant. Foi uma boa brasileiragem, né? Foi uma boa brasileiragem. Mas o que esse texto está falando aqui? A gente abrasileirou palavras francesas. Pegou palavras francesas. Então, qual que seria a consequência disso? A pergunta não é a consequência, é a causa. Mas a gente poderia pensar, a consequência do brasileiro pegar palavra francesa é massificar a arte erudita, velho. É massificar. Pegou francês, síndrome de vira-lata, né? Brasileiro sempre acha que lá fora é melhor. Pegou a cultura erudita lá dos franceses e massificou. Agora, brasileiro está falando francês? Massificação de arte erudita. Alguém poderia achar que isso é consequência. Mas a pergunta nem é sobre consequência. Se fosse sobre consequência a pergunta, talvez eu consideraria essa alternativa, mas eu leria todas antes, tá? Mas a pergunta não é a consequência, é a causa. Qual que é a causa do brasileiro estar pegando palavras em francês?
apropriação de práticas estrangeiras. Práticas estrangeiras justamente refletidas nas palavras estrangeiras. Percebe? Não é difícil. Apropriação significa o quê? Pegar. Práticas estrangeiras, hábitos estrangeiros, palavras estrangeiras, culturas estrangeiras. Então pegar culturas estrangeiras, pegar coisas estrangeiras, palavras estrangeiras. Essa seria a causa. Por isso que o brasileiro está pegando. Percebe? Não é difícil. Mas muita gente poderia ter achado que a pergunta era de consequência e marcado a letra A, ao invés da resposta certa, que era a letra E. Muito cuidado com isso, pessoal. Muito cuidado com isso. E eu vou partir agora para a questão de Revolução Pernambucana, que eu conversei com vocês, que, sinceramente, foi tão difícil, mas tão difícil que eu marquei no Enem. Quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar sobre essa questão daqui. Eu vi que era sobre Revolução Pernambucana. Eu não sabia na hora da prova que era sobre Revolução Pernambucana, porque eu nunca estudei essas coisas direito, eu só decorava. Aí quando eu fui pesquisar e eu li os tópicos das manifestações, do que eles queriam na Revolução Pernambucana, eu fiquei mais confuso, sabendo a matéria do jeito certo, do que resolvendo essa questão lá na hora da prova. Porque essa questão não cobrou de jeito nenhum do jeito certo. Tá? E se você está acostumado a só ler a apostila, se você está acostumado a só ver a aula tradicional, você só sabe o jeito certo. Essa questão não era uma questão de jeito certo. Tá? Vamos ler aqui o comando primeiro. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento. Qual acontecimento? Por enquanto eu não sei ainda. Embora com percepções diversas, relacionam-se ao aspecto do processo de independência da colônia luso-americana. Luso-americana, portuguesa, né? Português e América, no caso aqui, Brasil. Então está falando de dissensões. Eita, palavra difícil. Pois é, gente, como é que vocês vão adquirindo vocabulário? Como é que vocês vão trabalhando isso para saber, em primeiro lugar, o que a questão está pedindo? Muita leitura, muita leitura, muita leitura. Não entendeu uma palavra do livro que você está lendo? Vai no dicionário ou pesquisa na internet mesmo. Tanto faz, desde que você não deixe palavras sem significado. Entenda o que está falando. Dissensões, caso você não soubesse o significado, você poderia tentar pensar em outras palavras que começam com di, com esse prefixo di, talvez divergente, divergência. O que esse di está sugerindo na palavra divergência? Separação, né? Enfrentamento, confrontamento, separação. Dissensão é exatamente isso. É disputa de ideias, né? Discórdia, as pessoas estão discordando. Dissensões têm a ver com isso. Então a gente já sabe que nesse texto alguém vai estar concordando com alguma coisa e alguém vai estar concordando com outra. Basicamente é essa a ideia. E se você ler o texto, olha só, está falando do movimento em Pernambuco, tal. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a comoção no Brasil motivada por um descontentamento geral, não por maquinações de alguns indivíduos. Então esse movimento de Pernambuco, de novo, na hora do Enem, não sabia do que se tratava. Para mim era só um movimento em Pernambuco, não associei com a Revolução Pernambucana, mas eu sabia que o Correio Brasiliense, jornal, né, Correio Brasiliense, estava dizendo que era geral, esse movimento é de todo mundo, é do povo. É o que o Correio Brasiliense falou. Agora a Gazeta do Rio, um jornal de outro estado. A Gazeta do Rio considerou o movimento como um pontual desvio da norma, uma mancha nas páginas da história portuguesa. Então a Gazeta do Rio está um pouco mais tendendo lá para o lado dos portugueses, né? Enquanto o Correio Brasiliense está mais dizendo, não, é o povo todo que quer esse movimento, é o povo todo que quer a independência da colônia luso-americana. Então o que está rolando aqui? Um jornal de Brasília, Correio Brasiliense, está dizendo que não, é para separar mesmo, dane-se Portugal. E a Gazeta do Rio está dizendo, ó, esse movimentinho aí, não, Portugal, grande, forte, sempre. É essa a disputa. E a resposta, pessoal, a resposta certa seria a letra B de bola. A disputa, né, a disputa de ideias de grupos regionais. Como é que eu pensei em regionais lá na hora? Poxa, porque regionais tem a ver com regiões. E está falando justamente de jornais de regiões diferentes. Acerca da configuração político-territorial. Política, né? Confronto de ideias, confronto dos grandes lá, né? De poder, Portugal tentando dominar. O básico você precisa saber, lógico, que Portugal colonizou o Brasil. Mas fora isso, eu nem falei de Revolução Pernambucana aqui. Eu estou interpretando o texto. Dissensões de grupos regionais acerca da configuração política. Mas essa questão, gente, além de eu mostrar aqui para vocês como que eu resolvi, eu quero mostrar uma técnica que vocês podem seguir
para caso vocês estejam achando muito difíceis as palavras. Porque olha só, a letra C de casa. Intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico. Vocês estão me vendo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim. Pronto, olha só, eu tô quase que tô embaixinho assim, mas vocês estão me vendo. Depois eu volto pro normal. Caso vocês... Olha, que difícil, velho. Intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico. Troca as palavras. Troca as palavras. O que são intelectuais laicos? Vamos lá, vamos pensar em um sinônimo para intelectuais laicos. Intelectuais, nerds. Ótimo. Laicos, ateus. Não é a mesma coisa, mas vamos lá. Nerds ateus acerca da revogação do domínio eclesiástico. Domínio eclesiástico é da igreja, né? Nerds ateus contra o padre Fábio de Mello. Pronto! Não está muito mais simples? Nerds ateus contra o padre Fábio de Mello. Faz sentido essa explicação? Não faz. Padre Fábio de Mello é muito top. Ele canta. Não pode ser a letra C então, pessoal. Brincando, né? Mas, tipo, se você muda, nerds ateus, eu tô de sacanagem aqui. Mas, se você troca para palavras que você mais conhece, nerds ateus contra domingo da igreja, por exemplo. O texto tá falando de nerds ateus? Não tá falando dos nerds ateus. O texto tá falando da igreja? Não tá falando aqui, não tá falando muito da igreja, a gente tá falando de independência. Então, não faz muito sentido, entendeu? Você começa a pensar, não. Caso você veja as palavras muito difíceis, caso você faça isso, troca por outras palavras, pessoal. Troca por outras palavras que fica muito mais interessante, mais fácil de você visualizar. Olha só, elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. Pensa assim, galera ricaça querendo monopolizar as coisas tudo. Pensa assim, pensa na sua palavra, na sua cabeça, de um jeito mais lógico, de um jeito mais simples. Porque vão vir palavras difíceis no Enem e eu te garanto que se você lê muito, se você trabalha bastante isso, você vai saber o significado das palavras individuais. Só que quando colocar tudo junto, pode ficar confuso para você. Então troca por outras palavras. Simples assim, tá bom? Essa é a minha sugestão para vocês. Vocês gostaram dos nerds ateus, né? Se fosse contra o outro aí... Padre Fábio de Mello. Tadinho do Padre Fábio de Mello, gente. Fábio de Mello é sensacional. Na verdade eu não acompanho ele não, mas todo mundo gosta. Não tem como não gostar. Como é que os nerds ateus não vão gostar do Fábio de Mello? Próxima questão, pessoal. Próxima questão, deixa eu ver como é que vocês estão vendo. Já temos 1.500 pessoas assistindo, sejam muito bem-vindos. Lembre-se de deixar o like, tá bom, pessoal? Vi que aqui só tem 1.000 likes por enquanto. Senta-te o likezão aqui, porque quero ver esse número crescer. Quero ver esse número crescer. Deixa eu ver aqui. Parece contigo, dizem que eu pareço o Padre Fábio de Mello. Pois é, dizem que eu pareço o Padre Fábio de Mello. Mas então tá, vamos resolver mais uma questão. Essa questão daqui é para provar esse meu ponto. Quanto de humanas vocês devem estudar, tá? Então vamos para essa questão. Escrito na década de 70, sempre leia o comando primeiro. Escrito na década de 70, o texto considera a participação da América Latina na Divisão Internacional do Trabalho. Marcada pela. Beleza, tá falando da Divisão Internacional do Trabalho. Vocês sabem o que é isso? Não precisa saber a fundo, mas pelo próprio texto você já consegue deduzir um pouco, né? Alguns países são mais especializados em coisas mais básicas, outros países são responsáveis por tecnologia de ponta. Isso é base. Isso é base. Você vê no jornal isso. Não é nem uma aula de 2 horas de humanas que você vai aprender. Isso é conhecimento de mundo, coisas que você vai adquirindo sabendo de atualidades, né? Então vamos lá. A Divisão Internacional do Trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhes cravaram os dentes na garganta. Ah, Humberto, os portugueses eram vampiros? Eles mordiam a garganta da galera aí? Metáfora, gente, metáfora. Com vocês lendo mais, vocês vão se adaptando a essas figuras de linguagem. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Opa, o Brian tá me mandando mensagem aqui. Deixa eu ver se tá com algum problema, pessoal.
Perguntando no chat se o Mestres do Enem já é para quem tem uma base em exatas. Tanto para quem não tem base, quanto para quem já tem base, pessoal, tá certo? O curso Mestres do Enem parte da base até o avançado. Se vocês não têm uma base, vamos construir a sua base antes de avançar. Caso você já tenha uma base, mas estagnou, vamos reconstruir a sua base para você não estagnar mais, para você avançar ainda mais, beleza? Mas a ideia é a seguinte, vamos voltar aqui. Estava falando da divisão, que a América Latina estava sujeita ao domínio aqui, né? Falou dos europeus do Renascimento. E vem cá, eu te pergunto. A base da base. O Brasil foi colonizado por... Ah, eu esqueci de me voltar aqui para cima, gente. Não. Por que vocês não me avisaram? Voltei, galera. Tava afogado aqui, A base da base o Brasil foi colônia de exploração de Portugal. Isso você precisa saber. Tá? O nome da Masterclass é Como eu tirei 42 de 45 em Humanas sem estudar. E sim, desde que eu saí do ensino médio, eu não estudei Humanas. Eu não passei um dia lendo apostila, vendo aula assim mais aprofundado, não fiz isso. Tá? Mas isso, da base, Portugal dominou o Brasil? Os europeus fizeram colônia de exploração lá na América Latina? Isso é o básico. Tá? Isso você precisa saber para você conseguir resolver alguma questão, qualquer uma. Tá? Divisão Internacional do Trabalho marcada pela produção inovadora de padrões de tecnologia? Nem faz sentido. Né? Nem faz sentido. Disse que era para perder e perder mesmo. Superação do caráter agroexportador? Também não, porque disse que aprimorou as suas funções de perder. Ah, olha só, isso daqui poderia ter confundido. Alguém poderia ter lido aprimorou suas funções e pensado o seguinte, pô, melhorou, né? Melhorou a América Latina, então superou o caráter agroexportador. Mas esse texto aqui não está dizendo que aprimorou para melhor. Está dizendo que aprimorou a parte ruim. Está dizendo que aprimorou o sofrimento. Então não faz sentido ser a letra B também. Percebe? Se você não lê com muita atenção, você passa o olho, você associaria esse aprimorou suas funções com superação paulatina do caráter agroexportador. Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas a resposta certa, gente, deixa eu ver aqui, saberes tradicionais, aqui ó. Resposta certa, a letra C, é o básico do básico do básico. Apropriação, o que é apropriação? Tomar. Imperialista, do império. O império vai lá e te toma. É do período do imperialismo, né? De colônias de exploração e tudo mais. Imperialista remete a isso. Recursos territoriais, recursos da terra, né? Então a resposta certa é a letra C de casa, gente. Mas percebe como a interpretação é essencial para você não ler um trechinho e achar que interpretou certo quando na verdade aquele trechinho, esse trechinho aqui, significa justamente o oposto? Muito cuidado com a interpretação, gente. Muito cuidado com a interpretação. Galera, 1.500 pessoas, sejam muito bem-vindos, barra-vindas a todos, pessoal. Ao final da live eu vou falar dos mestres do Enem, tá bom? Fala da promoção dos mestres, mas por enquanto vamos continuar resolvendo questões aqui. Quanto de humanas vocês devem estudar? Querem estudar humanas? Vai em frente, véio. Vai em frente. Partiu estudar humanas. É importantíssimo você saber os fundamentos, como, por exemplo, Portugal dominou o Brasil, tá? Isso é um fundamento. Mas cuidado com o esforço inútil. A gente falou muito de esforço inútil na nossa live das minhas notas e planejamento estratégico para o Enem. Esforço inútil é você achar que precisa estudar muito mais do que na verdade precisa. Esforço inútil em exatas, falei lá na nossa live, esforço inútil em exatas é você só fazer um monte de exercício sem antes dar um passo atrás e reconfigurar a sua base, sem trabalhar a sua interpretação de texto. Isso é esforço inútil em exatas. E esforço inútil em humanas é você, às vezes, estudar a fundo todos os detalhes do domínio português, todos os nomes das capitanias hereditárias. Não vai cair isso no Enem, e se cair sobre capitanias hereditárias específicas, ou você mata com interpretação, ou vai ser uma questão muito difícil, que pela TRI vai valer menos. Então, cuidado, pessoal. Não estou dizendo para vocês aqui negligenciarem nada, mas eu estou dizendo para vocês, como é que se diz? Valorizarem um pouco mais o tempo de vocês. Antes de vocês irem para o aprofundado em humanas, só vão para o aprofundado de verdade depois de saberem minimamente a base, tá bom? Portugal dominou o Brasil, beleza. Já dava para você ter matado 2 questões do Enem 2020, se você soubesse que Portugal dominou o Brasil. Só isso, tá? Você não precisa de tanto para mandar bem no Enem. Claro que seria legal saber tudo de humanas. Seria ótimo, ainda mais se você vai fazer um curso de humanas na faculdade e entrou aqui nos mestres do Enem porque você é de humanas e quer aprender exatas. Beleza, nosso trabalho vai ser ajudar você em exatas aqui.
Mas para o Enem, não precisa saber tão a fundo de humanas, tá? Não precisa saber tão a fundo de natureza e de matemática também não. Claro que no curso a gente cobre tudo o que importa até o Enem, mas você não precisa de tanto. Não precisa de tanto para mandar bem no Enem. E é o que eu estou mostrando aqui para vocês nessa Masterclass de interpretação, tá? Como eu fiz 42 de 45 sem estudar do jeito tradicional, porque a interpretação de texto é um dos pilares da metodologia dos mestres. A interpretação de texto, eu sei como ela é importante e eu estou mostrando, porque com essa quantidade de acertos sem ser de humanas, véi, é difícil chegar a isso. É difícil. Por isso eu estou mostrando para vocês por meio da interpretação, para acertar questões que às vezes vocês não saberiam resolver, tá? Então sim, saibam humanas, saibam os fundamentos primeiro, para depois, caso tenham tempo, partir para o avançado, tá bom? Sabe, curso de interpretação de texto não conheço, Dani, não conheço curso específico de interpretação, mas como lá nos mestres, um dos pilares em interpretação está entremeado em todas as aulas. Está entremeado, não vai ter uma aula específica de interpretação, essa Masterclass não deixa de ser isso, né? Mas eu não acho que precisaria de um curso de interpretação. Você trabalha a sua interpretação sozinha, lendo mais textos, lendo textos diferentes, tendo paciência para ler, reler mais uma vez, procurando o significado de palavras que você não conhece. Eu, sinceramente, não acho que precisaria de um curso de humanas. De humanas não, de interpretação de texto, tá? Gente, essa playlist aqui é muito legal, sempre recomendo ela, e tá na descrição aqui do vídeo, da live, caso vocês estejam vendo a gravação hoje no YouTube. Lembrando que não vai ficar salvo até amanhã, hoje eu vou tirar e vai ser conteúdo exclusivo dos mestres. Na descrição aqui, gente, tem essa playlist muito legal, de história feita por bonecos. Eu sempre recomendo essa playlist para vocês, porque sempre que eu vou fazer o Enem, eu vejo pelo menos alguns vídeos dessa playlist aqui. Esse ano eu não consegui, mas eu sempre via. E é muito legal, porque é a história de fantochinhos contando a história do Brasil. Eles pegam justamente os fundamentos. Eles não vão fazer um videozinho de 13 minutos falando do nome de cada uma das capitanias hereditárias. Eles vão falar o contexto geral. E para o Enem, o contexto geral já ajuda muito. Esses teatros aqui de bonecos, eu já resolvi muitas questões de humanas só porque eu lembrei do que estava acontecendo no episódio, por exemplo, do Ciclo do Ouro. Teve um episódio do Ciclo do Ouro. Aí eu associei e consegui resolver a questão lá na hora do Enem. É muito legal, gente. É muito legal. Eu gosto de ler a fonte do texto de apoio. Uma das questões, eu acho que é a próxima já. Não. A terceira questão de agora em diante vai ser sobre ler a fonte do texto. E dava para você matar uma questão assim. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos beber? Não dá para acreditar. Inscrição feita, sininho ativado, só agora recebi a notificação. Fica tranquilo, Emerson, em primeiro lugar, muito obrigado pelo superchat. Porque justamente por essa questão, né, de às vezes não notificar a tempo, eu vou deixar a live salva até hoje à noite, tá bom? Então vai dar tempo de todo mundo assistir hoje a nossa live. Obrigado pelo superchat, Vamos lá. Segundo o autor, qual que é a origem do conhecimento humano? Aí você já leu, opa, David Hume. Alguém aí conhece David Hume? Eu já ouvi de nome, já estudei sobre ele, mas eu não lembrava em que contexto histórico que ele era. Vamos ler o texto aqui e ver se a gente consegue deduzir alguma coisa? Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, olha as palavras, sentidos, experiência, nem as causas que os produziram, nem os efeitos que dele provirão, e tampouco nossa razão. Olha só, está falando de sentidos, está falando de razão, está falando de capacidades racionais, já começa a dar algumas sugestões. Tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, aí matou, né? Qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Gente, como eu falei para vocês, saber a base é imprescindível. Essa questão de o que é a fonte, o que é a origem do conhecimento humano? A razão ou a experiência? Descartes, René Descartes com racionalismo ou empirismo? Eu não lembro de nome de empiristas, mas no caso aqui, como o David Hume está defendendo isso, David Hume é empirista, né?
essa questão de razão versus experiência, você não precisava saber detalhes da vida de cada um dos racionalistas, detalhes da vida de cada um dos empiristas para matar. Só de você saber a base, que existiu em algum momento da história a dicotomia entre racionalistas e empiristas, racionalistas dizendo penso, logo existo, Descartes, lembra? Dizendo que é a razão, o pensamento, a fonte do conhecimento verdadeiro, e os empiristas dizendo, não, tem que fazer experimentos, tem que ver na prática, eu tenho que sentir com sentido, senão não é realidade. Esse tipo, deixa eu... Calma aí, pessoal! Calma aí. Tá meio escuro? Acho que não, né? Tá bom. Beleza. Então, essa base é importante para vocês saberem do que se trata. E a pergunta é justamente sobre isso. Teve 2 questões de racionalismo e empirismo no Enem 2020. Qual que é a origem do conhecimento? Ele está justamente falando, pô, a razão não dá para deduzir tanta coisa. É a experiência que dá pra gente deduzir, dá pra gente aprender. Então a resposta certa é a vivência dos fenômenos do mundo. Experienciar as coisas do mundo. Não é a potência inata da mente. Olha só, eles colocaram a letra A justamente o contrário. Porque pensa o seguinte, se a pergunta fosse, ao invés da origem do conhecimento, a pergunta fosse, que tipo de pensamento o autor combate? Se a pergunta fosse, o que o David Hume está combatendo? Qual ideia ele está combatendo? Ele está combatendo, talvez, essa potência inata da mente, porque ele combatia o empirismo, criticava o racionalismo, dizendo, não, velho, não dá para tirar tudo da cabeça, tem que sentir, tem que experienciar. Se a pergunta fosse, o que ele está combatendo? A letra A até poderia ser. Mas a pergunta é, o que ele está defendendo? Ele está defendendo a vivência como origem do conhecimento humano. Isso é a base. Saber de racionalismo versus empirismo, não mais do que a base, tá? É importante você saber mais do que a base? Fique à vontade. Mas se você tem pouco tempo para o Enem, é a base que importa, tá? De verdade é a base que importa. Eu não sei nada, não sabia nem que era a Revolução Pernambucana, velho. Eu nunca estudei a fundo, eu só decorava, eu sempre fui de exatas, tá? Então, para o Enem, a base e interpretação de texto já mata muito, tá? Para qualquer outro vestibular, você precisa saber. Você precisa saber. Vai fazer FUVEST, tem até questão discursiva em FUVEST. Eu não sou a pessoa para ensinar humanas para vocês. Tem muita gente que fala, bota humanas nos mestres do Enem. Não saberia, de jeito nenhum, tá? Estou ensinando o que eu sei aqui. E eu sei interpretar. Eu sei interpretar, estou passando aqui para vocês formas... Aqui, esse daqui é o jeitinho brasileiro, que era para eu ter acertado essa questão, tá? Essa foi uma das que eu errei. Eu errei só 3 questões de humanas. 2 foram só por completa bobagem mesmo, tá? Desatenção. Não caberia nem eu trazer aqui para vocês porque não teria nenhum ensinamento a tirar delas. Mas dessa questão aqui, tem ensinamento para tirar. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu ver como é que vocês estão. O povo tá escutando muito rap. Muito rap. O pessoal está dizendo letra E. Pessoal está dizendo letra E. Não é letra E, pessoal. Não é letra E. A resposta certa... Não, vamos lá primeiro. Os aspectos físicos apresentados originam-se da atuação da força natural de... Aí você vai ter que ler um mapa. Eita, Oceano Índico. Olha quantas informações. Oceano Índico, África, Ásia, vulcões. Ok, a gente está conseguindo deduzir algumas coisas aqui. Você visualiza o mapa do planeta Terra e pensa, eita, o que está acontecendo? Aí está escrito aqui, Vale da Grande Fenda. É alguma informação. Todas as informações são úteis, tá? Da mesma forma que você não poderia nem ter lido o texto, mas lido David Hume e já deduzido que estava falando de empirismo, você leia todas as informações, por mais bobas que sejam, tá? Vale da Grande Fenda sugere o quê? Uma grande fenda. O que é uma fenda? É um buraco, né? Uma cavidade zona, assim. É como se a Terra tivesse se afastado e virado um buracão aqui no meio. Se vocês pesquisarem imagens da Grande Fenda, esse Vale da Grande Fenda, vocês vão ver justamente isso. Uma grande depressão zona, assim, um buracão na Terra. É quase como se a Terra tivesse quebrado e se afastado. Qual que pode ser o fenômeno natural aqui? Eu marquei letra A. Eu marquei letra A porque eu não sabia o que era rifteamento. E eu pensei, não pode ser uma palavra que eu não conheço, né? Por que não poderia, né, Humberto? Depois eu cheguei à conclusão, por que não poderia ser uma palavra que eu não conheço? Eu não sei humanas. Vai que é uma palavra comum de humanas. Eu marquei letra A, mas, gente, a base da teoria das tectônicas de placas é importante. Você sabia que quando as placas colidem,
elas formam cadeias montanhosas, né? Elas se colidem e sobem assim, aí vira montanha, né? Então não poderia ser de jeito nenhum placas tectônicas. Aí o pessoal está falando letra B. Sim, a resposta certa é a letra B. Mas que raios é rifteamento? Que raios é rifteamento? Bom, eu tinha eliminado a letra C porque na parte da subducção é um pouco mais difícil de visualizar também, mas forma mais coisas elevadas do que grandes depressões e buracos. Eu sabia que a subducção também não era, né? Basicamente eu sabia que não era. Essas outras daqui eu não estava falando da força natural, a formação de cadeias montanhosas também não tem nada a ver. Estamos falando justamente do contrário. E eu não fazia ideia do metamorfismo das bordas continentais. Deixa eu ver aqui. Estão mandando... Galera que está me mandando no chat aqui. Vamos lá. Tô conseguindo... Opa, que legal. Mandaram um depoimento aqui do Vitor. Falou, meu irmão está no 7º ano e é péssimo em matemática. Usando as aulas básicas do Humberto, estou conseguindo ensinar para ele. Que massa, Vitor. Que massa. Meus parabéns. E valeu, Brian. Valeu, Chum, por ter mandado aqui para mim o depoimento. Parabéns pro Vitor. Gente, como é que é fenda em inglês? Como que é fenda em inglês? Rift. Olha que brisa. Olha que brisa. Rift. Um grande buracão, um grande rasgo. Rift! Meu Deus do céu! É isso! É isso! A resposta certa é a letra B. Se eu tivesse um pouquinho mais de atenção, dava pra matar, velho. Dava pra matar, porque eu sabia que não era colisão e sabia que não era subducção. Só me restava o rifteamento. Eu nem precisava ter essa sacada do rift. Mas se você tivesse a sacada do rift, você acertava. Que brisa, né? Essa eu aprendi no LoL. Boa! Boa! Véi, jeitinho brasileiro. Você não precisa do jeito certo de responder tudo. Eu sabia que não era a letra A e não era a letra C e fiquei com medo de marcar a letra B. Aí marquei a letra A, mas eu sabia que não era. Tipo, por que eu marquei uma que eu sabia que não era? Porque eu achei que eu conhecesse todas as palavras de humanas. Mas não, velho. Tenha humildade, se você não sabe uma, tenta deduzir, tá? Às vezes ela pode ser a sua resposta. Ah, essa é a melhor, pessoal. Essa é a melhor questão de todas para explicar a interpretação de texto para vocês. Depois vai ter mais 1, 2, 3, 4 questões, mas essas 4 vão ser mais rápidas. Essa aqui é a questão mais importante de todas. Eu vou até escrever aqui. A questão mais importante de todas. Enquanto isso, eu leio o chat de vocês. Então, mais importante de todas. Vamos lá. Como é que vocês estão? Mais importante de... Boa! A questão mais importante de todos. Como é que vocês estão aqui no chat, pessoal? Estão assistindo? Espero que estejam gostando. Ao final, eu vou explicar para vocês sobre o curso Mestres do Enem, né? Sobre a promoção que está rolando. Galera que está entrando na live, lembra de sentar o like. Estamos com 1.400 likes. Deixa eu ver se depois desse meu puxão de orelha vai chegar pelo menos aos 1.500. Bem-vindo ao Summer's Rift. Ah, moleque. Boa. Essa daqui, questão mais importante, gente. Vamos lá, tá? Não, eu vou lá quando vocês chegarem aos 1.500. Vocês estão de palhaçada que não chegou aos 1.500. Palhaçada, nossa, eu tô bravo. Pessoal. Ah, beleza, vai chegar. Pronto, chegou. Essa eu sabia porque eu estudei história antiga. Boa, Rafa, boa. Vou pegar o exemplo do Rafa aqui. Valeu pelo depoimento, Rafa. Olha, ele falou que estudou história antiga. Muito bom, tá? Não estou criticando quem estuda a fundo. Na verdade, eu acho que quem tem tempo para estudar a fundo é até melhor do que dar esses jeitinhos brasileiros, tá? Mas para quem tem pouco tempo, para quem não consegue estudar a fundo história antiga, como o grande Rafa, valeu, Rafa, pela participação, falou aqui, dá para você ter muita sacada. E esse daqui foi a melhor para eu explicar a interpretação. Então vamos lá. Sem mais delongas, o acontecimento histórico mencionado no texto de Salústio, não sei quem é, datado de 1º a.C., não sei o contexto histórico, manteve correspondência com o processo de... Não sei o que rolou em 1º a.C., não sei quem é Salústio, não sei o que é a conjuração de Catilina. Catilina é o quê? É o meu sistema operacional? Não, ele é Catalina, né? Mas, sei lá. E a Guerra de Jugurta, também não sei quem é Jugurta,
né? Ou se é um lugar, não faço ideia. Mas vamos ler o texto. Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão, sem exageros, vamos colocar assim. Eles usam a palavra paixão às vezes para isso. Não paixão de amor, não paixão que vocês têm pelos mestres do Enem, paixão, isso de sentimentos exagerados, às vezes usam como sinônimo. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas, percebe, essa primeira parte do texto aqui está falando uma coisa. A continuação vai ser justamente o oposto, e é o mas que sugere essa ideia. Tava rolando um negócio, não governava com paixões, não tinha luta por glória ou dominação. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males, o mal, pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. Esse texto é difícil, mas esse mas te dá muitas ideias. Esse mas está dizendo que antes, ou seja, até a destruição de Cartago, antes da destruição de Cartago, o que estava acontecendo? Vivia em harmonia, sem paixões, não havia luta por glória e dominação, medo do inimigo. Olha só, palavra importante, medo do inimigo, antes da destruição de Cartago. Mas, depois da destruição de Cartago, o medo desapareceu. Que medo? O medo do inimigo? Tá percebendo onde que eu quero chegar? Antes da destruição de uma cidade, tinha medo do inimigo. Depois da destruição da cidade, não tem mais medo do inimigo. Por quê? Porque destruiu o inimigo. Como é que se destrói o inimigo? Guerra. E o que tem guerra a ver? Guerra tem a ver com demarcação das terras públicas, por exemplo? Vou demarcar a terra pública aqui, vou guerrear por causa disso. Poderia até ser a gente imaginar algum contexto que teve uma guerra por demarcação de terras públicas, imposição de escravidão por dívidas. Não tem tanto a ver com medo do inimigo desaparecer depois da destruição de uma cidade. A resposta certa, gente, é a letra E. Expansão das fronteiras extrapeninsulares. Expansão das fronteiras tem a ver com o quê? Com conquistar mais terras, com conquistar mais lugares, com derrotar o inimigo. E é exatamente essa a resposta. Resposta certa, a letra E. É importantíssimo você interpretar. Olha só, eu sublinhei aqui as coisas mais importantes. O mas sugere uma quebra, sugere um rompimento de antes e depois. Antes, Cartago ainda existia, tinha medo do inimigo. Depois da destruição de Cartago, o medo desapareceu. E é isso que você deve considerar, gente. Não precisava, como o Rafa, ter estudado história antiga. Mas, claro que seria bom, né? Seria o ideal você ter tempo de tudo, mas você consegue deduzir a partir só da interpretação. Não faço ideia de quem seja Salúcio, não faço ideia do contexto histórico, tá? Então, leia com atenção. Sempre vai ter alguma informação implícita no texto, que não está escrita, porque é implícita, que dá para você deduzir, tá? Sempre, sempre, sempre. Como informações implícitas aqui. Vou responder essa de informações implícitas, depois vou voltar para uma questão anterior. Não sei se vocês perceberam, mas eu estava seguindo uma ordem, né? A ordem das questões da minha prova. Mas essa de informações implícitas é mais importante, tá? Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos encerrar aqui. Faltam mais 3 questões. O modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado por, ou pela, planejamento urbano. Vamos ler esse texto aqui? Vamos. O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Encorajar o crescimento urbano. Cidades. A nova mensagem soou em alto e bom som. Eram máquinas de produzir riquezas. Se você tiver com dificuldade de ler o texto, tenta ler com mais pausa. Tenta respirar um pouco mais na vírgula. Ao invés de cidades, a nova mensagem soou em alto e bom som. Eram máquinas de produzir riquezas. Tenta cantar para você mesmo. Quase canta a frase que você faz mais entonações. Cidades. A nova mensagem soou em alto e bom som. Eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e principal objetivo do planejamento devia ser o de azeitar a máquina. Vai lendo com pausa, vai lendo devagar, que você deduz muito mais do que o planejamento deixou de... Humberto, mas é leitura dinâmica. Leitura dinâmica é uma coisa, fazer besteira é outra. Sendo sincero aqui, são coisas diferentes. Essa questão daqui, gente, tem coisa explícita. O que é informação explícita?
cidades eram máquinas de produzir riquezas. Essa é a informação explícita. Né? O principal objetivo... Olha só, eu posso até riscar isso daqui. A nova mensagem soou em alto e bom som. Olha que informação desnecessária. Dá pra gente ler. Cidades eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e o principal objetivo, olha só, mais uma informação explícita, do planejamento devia ser o de azeitar a máquina. Ou seja, né, produzir riquezas. Qual que é a informação implícita aqui? Quando você pensa em planejamento de uma cidade, qual que é uma outra coisa que supostamente seria extremamente importante para o planejamento de uma cidade? Eu vou até perguntar no chat, não vou já responder aqui não. Não vou responder logo, eu quero ver no chat aqui vocês. Deixa eu ver aqui. Não quero ver o que vocês estão marcando, gente. Não quero ver o que vocês estão marcando. Quero ver o que vocês acham que é muito importante para uma cidade. O que é importante? Controle populacional é uma boa. Divisão de trabalho. Controlar o planejamento faz sentido. Recursos financeiros, capital, cinema, industrialização, população. População! O que é mais importante para você ter uma cidade próspera? Cuidar da população, velho. Tipo, tá implícito que você supostamente deveria cuidar da população em primeiro lugar, pensar no bem-estar populacional. Só que tá dizendo que o principal objetivo não é o bem-estar populacional. Olha a informação implícita. É dinheiro. É produzir riqueza. O texto está dizendo explicitamente que o objetivo principal da cidade é ganhar dinheiro. Resumindo, implicitamente ele está dizendo, não é, em primeiro lugar, o bem-estar populacional. É foco em dinheiro. O que tem a ver com isso? Construção do bem-estar social? Não, justamente o contrário. Não é o foco. O foco é a participação empresarial. O que é empresarial? Empresas com foco no lucro, com foco no crescimento, com foco nas riquezas. Então a resposta certa, gente, era a letra E. A informação implícita complementa a explícita na hora de você interpretar. Tá certo? Essa questão daqui, eu não sei quem é esse autor, eu não sei quem é esse livro, não sei, eu não consegui deduzir nada desse trechinho aqui do rodapé, mas eu consegui deduzir a informação implícita e a informação explícita. E eu consegui responder. Estão percebendo como é importante interpretar bem o texto para aí vocês conseguirem acertar questões sem saber a matéria? Pois é. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Lembrando de novo, gente, curso Mestres do Enem é um curso de exatas, mas como interpretação de texto. É um dos 3 pilares da metodologia do curso. Sem interpretação de texto você não sai do lugar. Estou fazendo essa masterclass aqui porque eu acertei 42 de 45 em humanas, sem ser de humanas, sem ter estudado desde o ensino médio humanas de verdade. Eu estou passando aqui para vocês, né, como usar a interpretação não só nos mestres para exatas, mas com essa masterclass também para humanas. Espero que vocês estejam gostando, pessoal. Espero que estejam gostando porque estamos chegando ao final. Tem mais 2 questões, tem mais 3 questões. Essa daqui, gente, não é de interpretação, tá? Essa questão não é de interpretação e eu quero mostrar para vocês que existem algumas questões que vocês não vão saber resolver, tá? Essa questão daqui é muito complexa, ou você sabia ou não sabia. No caso, eu sabia, vou contar para vocês como eu sabia. Mas a pergunta era basicamente, o texto está falando, será que as coisas lhe pareceriam diferentes se de fato todas elas existissem apenas na sua mente? Se tudo que você julgasse ser o mundo externo fosse apenas um sonho ou uma alucinação gigante de que você jamais fosse despertar? E se todos vocês que estão me assistindo, na verdade, não existem? E se só eu estou sonhando tudo isso, eu estou alucinando tudo isso, mas só existo eu no mundo? Você não conseguiria me provar que eu não estou sonhando. Porque mesmo que você chegasse, Humberto, eu existo, eu não tenho como saber com certeza. Você pode ser só fruto da minha imaginação, né? Essa filosofia se chama... ou você sabe ou não sabe, velho. Ou você sabe ou não sabe. Se chama solipsismo, tá? Ou você sabe ou não sabe. Não dava para você responder, tá? Como que eu sabia? Conhecimento de mundo. Eu gosto de pensamentos brisados. E curiosamente, pessoal, no meu livro, no Das Cinzas de Onira, tem um capítulo em que um baratão entra no bar e conversa com a protagonista.
O Baratão inspirado em Metamorfose do Kafka. O Baratão chega para a menina porque é o capítulo em que a menina, a Olivia, tá no mundo de Onira, que é um mundo fantástico, meio que Nárnia, meio que o Labirinto do Fauno, sabe aqueles mundos esquisitos? País das Maravilhas, foi muito inspirado nisso. Ela tá lá e ela acha que o mundo é real. Aí chega o Baratão e fala, não, nada disso é real. Esse javali não é real. Onira não é real. E você não é real. Só eu sou o real. Aí eles têm uma discussão toda filosófica lá, tipo, o que é real, o que não é? E ela fica tentando convencer a barata, dizendo, você tá louca, baratona, eu existo. Só que a barata, não, isso tudo é um sonho, isso é só uma alucinação. E é justamente essa a pegada da história, né? Será que o mundo de Onira é real mesmo, ou será que é só uma alucinação? Então é idêntico, velho, é idêntico. E isso é coisa de conhecimento de mundo que você vai adquirindo, né? Você vai adquirindo. Muito bacana, velho, muito bacana. O Baratão de Das Cinzas de Onira. Qual o nome desse livro? Eu vou escrever, é o meu livro, gente. Eu esqueci de colocar aqui. Deixa eu colocar, porque senão... agora a gente vai partir para a penúltima questão, a questão do apelou, perdeu. A questão do apelou, perdeu. Das Cinzas de Onira. O meu livro, rapaziada. O livro que eu citei na minha própria redação do Enem, tirei 980. Queria ter tirado 1000, nossa, eu ia ficar famoso se eu tivesse tirado 1000 citando meu próprio livro. Mas tá. Vamos partir para uma próxima. Apelou, perdeu. Apelou, ganhou. O contrário, apelou, ganhou. A live vai ficar salva só por hoje, pessoal. Depois vai ser conteúdo exclusivo dos mestres do Enem. Quem quiser participar dos mestres vai ter link aqui na descrição, tá bom? Mas ao final da live eu vou contar um pouquinho sobre o curso para vocês. Apelou, ganhou. Essa questão eu apelei e ganhei. Não sabia o jeito certo, não fazia ideia, mas apelei e ganhei. Tá? Vamos ler. Estruturas geológicas indicadas no texto, deixa eu colocar em azulzinho, porque o fundo todo laranja, acabei de perceber que tá feio, mas tá bom. As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil por concentrarem. Beleza, estamos falando de estruturas geológicas. Deixa eu ver como é que vocês estão ótimos, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Opa, rochas, beleza. Estes escudos são constituídos por rochas cristalinas, formadas na época pré-cambriana, já embaralhou tudo, ou rochas metamórficas, material sedimentado paleozoico. Ui, sem nada, não conheço metade dessas palavras aqui, de verdade eu não conheço. Não sei qual foi o período paleozoico, era pré-cambriana, não sei. Na escola eu posso até ter decorado para fazer a prova, mas depois, de verdade, para o Enem você não precisa dessas coisas. São resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas. Beleza. Correspondem a tantos por cento da área territorial e dividem-se em duas grandes porções. O escudo das Guianas, ou Guianas, eu não sei como é que pronuncia, norte da planície amazônica, e o escudo brasileiro, porção centro-oriental brasileira. O que tem nesses lugares? Nossa senhora, não faço ideia. Escudos antigos e cristalinos, maciços cristalinos, não faço ideia. Apelei e ganhei, tá? Qual que foi o meu raciocínio? Eu desenhei o Brasil. Esse é o Brasil, tá certo? Bonito, né? Humberto, parece um suspiro ao contrário. Parece um suspiro ao contrário, mas é o Brasil. Hoje aqui o nosso suspiro ao contrário vai ser o Brasil. O que está falando, gente? Norte da planície amazônica e porção centro-oriental brasileira. Esses negócios esquisitos aqui estão na porção centro-oriental brasileira. Isso daqui é um centro-oriental, né? Vamos colocar assim. Isso é centro-oriental. Centro-oriente. Vamos chamar disso daqui. Planície amazônica. Onde que é a planície amazônica? Associa com a Amazônia. Por aqui, né? Por aqui. O que tem nesses dois lugares? O que tem no centro-oriental brasileiro que você consegue pensar assim de cabeça? O que me vem primeiro na cabeça quando circula essa parte daqui é Minas. Minas Gerais. Será que tem coisa de mineração lá no norte também? Tem um garimpo ilegal que tá rolando lá na Amazônia, sempre rola lá na Amazônia. Garimpo, pessoal, garimpo lá em cima, Minas aqui embaixo. O que vocês acham que essa questão tá falando? Jazidas de minerais metálicos. De novo, eu marquei essa questão com certeza lá na hora da prova? Não. Poderia ser outra coisa. Poderia. Mas eu marquei com mais confiança essa. Foi a que mais me deu confiança, porque eu associei centro-oriental, beleza, tá no cantinho ali, eu penso em Minas Gerais.
Lá em cima, planície amazônica, garimpo, floresta. Mas eu não penso muito em floresta. Né? Nessa parte centro-oriental, beleza, tem até a Mata Atlântica, né? A gente poderia pensar em algo de floresta também. Mas eu tô mais confiante em jazidas de minerais metálicos. Marquei com confiança e acertei. Né? Foi fácil, foi fácil. Jazidas já é um termo difícil. Sim, sim, sim. Por isso que eu tô falando, pessoal. Como que vocês vão adquirir conhecimento de vocabulário? Façam muitas questões antigas do Enem. Todas as vezes que vocês virem palavras difíceis, procurem no dicionário, não deixe palavras passarem. Nossa, gente, eu vou falar isso aqui agora. Eu tinha botado no meu roteiro, só que... Descimento. Eu tinha botado no meu roteiro, só que eu esqueci de falar. Olha só, vocês estão vendo essa palavra aqui? Vocês sabem o que significa a palavra recrudescimento? No vestibular da UNB que eu fiz, há muito tempo, né, quando eu fiz para entrar em Química ainda, lá no início, teve uma questão, caso vocês não saibam, o vestibular da UNB é de certo ou errado, tá? Uma errada anula uma certa. Loucura, loucura, loucura! No Enem não é assim, imagina se fosse, né? Teve uma questão de certo ou errado que usou essa palavra aqui, recrudescimento, tá? Eita, eu vi paleozoico, associei a dinossauros e marquei a de reservas de combustíveis fósseis. Pois é, o Enem é feito para te colocar essas pegadinhas. Às vezes eles colocam uma palavrinha ou outra, como aquela primeira questão que eu mostrei para vocês. A primeira não, né? A terceira aqui, esse aprimorou suas funções, a pessoa poderia automaticamente associar com superar a sua posição de exportador, de agroexportador, né? Mas não, esse aprimorou suas funções dessa questão era justamente aprimorou o lado ruim, né? Essa palavra aqui, recrudescimento, significa reforço, crescimento. É uma palavra, de verdade, você olha para essa palavra e você não sabe o significado, parece mais que significa crescimento ou diminuição. Recrudescimento. Parece mais diminuição, não é? Tipo, retrogredir, retroagir. Você pensa um re, né? Esse re já te passa a ideia de que é uma diminuição. Mas recrudescimento significa aumento. E a questão da UNB usou justamente essa palavra recrudescimento. Pensa comigo. Se recrudescimento significar aumento, ela era uma questão certa. Se recrudescimento significar diminuição, era completamente errada. A pessoa que não sabe o significado de recrudescimento nem sabe por onde começar. Palavras são importantes, pessoal. Vocabulário é muito importante, tá certo? E vamos partir para a última questão aqui. Não é de interpretação essa, é uma sugestão que eu deixo para vocês aprimorarem em humanas também. Deixa eu só ver como é que vocês estão. 1.300 pessoas ainda assistindo. Bom demais, pessoal. Bom demais. Lembre-se de sentar o like. E como o SISU foi prorrogado, a promoção dos mestres do Enem também eu prorroguei para uma semana na frente. Tá? Vai ficar até o dia 23. Vocês podem esperar o resultado do SISU, mas quem não estiver esperando o resultado do SISU, eu recomendo que entrem logo, tá? Vocês não vão ganhar nada esperando até o último dia e vai correr o risco de dar algum problema, vocês não conseguirem entrar e perderem a promoção. Então o link vai estar aqui na descrição, tá certo, gente? Essa questão aqui, Montaigne, vamos ler. Montaigne deu o nome para um novo gênero literário. Foi um dos primeiros a instituir na literatura moderna um espaço privado, o espaço do eu, do texto íntimo. Ele cria um novo processo de escrita filosófica no qual hesitações, autocríticas, correções entram no próprio texto. O novo gênero de escrita aludido no texto é... Isso daqui ou você sabe ou você não sabe. Não dá para você deduzir a partir desse texto aqui. Um modelo de texto de hesitações, autocríticas, correções. Um texto meio embaralhado, né? Cheio de voltas, aí vai abrindo linhas de raciocínio. Se você nunca ouviu falar do gênero ensaio, se você nunca ouviu falar do gênero ensaio, não ganha desconto nos mestres do Enem, não, tá? Não tem isso do desconto nos mestres quem comprar da Cinza Jungueira, não, mas eu recomendo que vocês leiam caso tenham interesse. Quem nunca leu o gênero ensaio não faz ideia do que se trata, velho. E a palavra nem sugere nada. É ensaio. Eu vou ensaiar o quê? Uma melodia? Não, velho. Não dá pra você saber. Como que eu sabia que a resposta certa era ensaio? Eu não sabia que foi Montaigne que tinha criado, mas eu já tinha lido esse livro aqui, que é uma droga. Eu não gostei desse livro. Foi o único livro de ensaios que eu li na minha vida. Eu não sabia o que eram ensaios, mas é um livro muito enrolado, velho. Vocês dizem que eu enrolo?
Vocês falam que eu enrolo nos meus vídeos. Leiam um ensaio de qualquer pessoa. É embaralhado, o cara começa a falar uma coisa, depois pula pra outra, parece que o cara tá doidão. Ensaio é mais ou menos isso, velho. Eu percebi que o gênero ensaio era doidão assim quando eu li esse livro. Como que você teria o conhecimento para resolver? Esse livro não está na base curricular do Enem. Conhecimento de vida. Leia muito, leia textos diversos, leia de tudo um pouco. Você vai adquirir conhecimento mesmo que indiretamente, como foi o caso dessa questão. Como foi o caso do solipsismo lá, coisas que eu aprendi ao longo da vida, né? Interpretação vai te salvar em muitas questões, como por exemplo essa do Cartago aqui, se você não tivesse estudado história antiga, né? Tem algumas que ou você sabe ou você não sabe, como essa do solipsismo, como essa do ensaio, mas vocês estão percebendo que estudar a fundo humanas para o Enem, se você estudar muito a fundo e negligenciar a base, é pior? Primeiro estuda toda a base, velho. Portugal dominou o Brasil, racionalismo versus empirismo. Renascimento, qual que era a ideia do Renascimento? Reforma contra reforma. A base da base da base, entenda um pouco o contexto geral da história. Para só então você partir para o aprofundado, porque vai ter questão do Enem que cobra isso daqui. Isso daqui, ou você está fazendo um cursinho que dá 30 horas de aula por dia e conseguiu ensinar exatamente sobre o gênero ensaio, eu acho difícil, porque ninguém é uma máquina, ou você aprendia isso ao longo da vida, tá? Então, muitas coisas você consegue tirar de conhecimento ao longo da vida. Nós conseguimos resolver aqui, se eu não me engano, 10 questões. Não sei se eu contei errado. Mas agora eu vou encerrar esta aula daqui, a Masterclass, pessoal. Para a galera que está vendo dentro do curso, vai encerrar aqui. Mas para quem está assistindo no YouTube, eu vou falar um pouquinho mais dos mestres do Enem, contar para vocês a metodologia do curso. E caso vocês tenham interesse, vocês entram, tá bom? Então me despeço aqui. Quem não for ver aqui sobre os mestres do Enem, lembra de deixar o like antes de sair. Muito obrigado pela audiência de vocês até o fim. E muito bacana mesmo poder compartilhar com vocês essas minhas experiências de melhorar em humanas, tá bom, gente? Eu melhorei, não sou de humanas e consegui, e eu tenho certeza que vocês também são capazes, tá? Às vezes nem precisa de tantos acertos assim, mas uma questãozinha ou outra que seria inadmissível vocês errarem se soubessem interpretar, podem ser o diferencial entre a aprovação e a reprovação, beleza? Já sou mestre, Danilo, então a gravação vai ficar disponível lá no curso à tarde hoje. Vou salvar já e já vai estar disponível. Quanto de live, pessoal? 1h20, que ótimo, uma duração perfeita para nossa live. Então, quem estiver saindo, muito obrigado. Quem tiver interesse nos mestres, vou ficar aqui. Olha só, muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. E vamos lá. Lembrando que eu vou alterar aqui, não é mais a última semana, só até 23/4. Aí já vai ser tempo mais que o suficiente para todo mundo ter entrado, tá? E a partir do dia 23/4 o preço vai subir R$300 e não vai voltar mais. Uma coisa que todo mundo pergunta por causa do preço que eu estou fazendo é: o curso é só dica? O curso é só estratégia? Não, gente, não. Eu estou fazendo essa última promoção como um presente de despedida, porque em breve vou aposentar o meu canal e só postar de vez em quando. Não quero mais trabalhar com isso a fundo, porque é muito desgastante para mim. Então vou postar menos, não vou aparecer mais para fazer tantos anúncios assim. Então não vou fazer mais promoção. Por isso eu estou fazendo esse último preço de despedida, mas o curso é tudo, da base até o avançado. Tudo. Matemática, física, química e biologia. Tudo que importa de verdade para o Enem está lá. Sem conteúdo de mais, sem conteúdo de menos. Acesso vitalício, que todo mundo está dizendo que é um grande diferencial, porque plataforma e cursinho te cobra mensalidade. O Mestres do Enem não é seu para sempre. E o maior desconto da história, isso. O maior desconto da história. Eu vou trocar aqui, pessoal. Vou trocar aqui, não é isso. Captura de tela, eu vou colocar a outra apresentação. OBS, Microsoft, uai, eu fechei? Slides, minhas notas. Eu vou abrir aqui, galerinha, colocar a apresentação para vocês. Se não travar. Porque se travar eu desisto. Ô louco, travou. Travou a live? Não, a live não travou. Vocês continuam me assistindo. Mas se o OBS travar... Tá bom, gente. Enquanto isso eu vou respondendo no chat aqui vocês. Vou respondendo no chat. Opa, pronto. Não, tá travando mesmo.
Ai, meu Deus. Travou de vez. Travou de vez, eu não tô conseguindo nem... Que bom que pelo menos só travou ao final da nossa live. Gente, eu vou só responder pergunta no chat mesmo, então. Porque se... Como é que tá, velho? Como é que tá a minha live aqui? Eu vou ver nos comentários de vocês. Bom, pessoal, lembrando, é acesso vitalício, o link está aqui na descrição, tá bom? A todos os interessados. Meu OBS travou de vez, mas está tudo sob controle. Propaganda do aplicativo de comida. Tá, vamos ver no chat aqui o que vocês têm de dúvidas, gente. Não tô nem aí pra você, Jeremy. Ah, gostei da propaganda. Tá bom. Professor de Biologia dos Mestres é top. O Fredão tá lá também. Sim, gente. Professor de Biologia dos Mestres do Enem é o grande Vitor Tibúrcio, super concorrido aqui em cursinhos. Os cursinhos brigam por ele. E ele liberou todas as aulas de Biologia lá, disponível para vocês por acesso vitalício. Tudo que importa de Biologia. Então deem uma chance, o professor Vitor é sensacional. Cadê o código do desconto? Já tá aplicado, cara. Já tá aplicado. O preço cheio é R$ 497. O link na descrição aqui está 197, são R$ 300 de desconto. Lembrando, acesso vitalício, não tem cupom nem nada, já está tudo aplicado lá para você. Tá bom? Paga a mensalidade do curso só se você quiser parcelar. Mas é como se você fosse comprar um sapato. Você compra, o sapato é seu. Você compra, Mestres do Enem é seu, tá? Então, se você quiser parcelar, parcela. Mas não, é parcela, não é mensalidade, né? Não vai chegar daqui a 6 meses e falar, eu quero devolver o sapato, me devolve o restante das parcelas. Não, não é assim. Você parcela no que você quiser, mas é uma compra de um produto, tá? Vamos ver aqui, alô, alô, se eu volto. Vamos ver aqui se eu volto. Voltei, pessoal. Voltei do nada. Voltei. Véi, que bom que só travou depois que eu terminei. Porque ficou... Meu Deus, velho, que loucura. Que loucura. Do nada, reiniciou e fez até barulho. Fez um... Meu Deus do céu, gente. Mas tá, agora vai... Não trava de novo, pelo amor de Deus, PowerPoint tá louco, gente. Sinceramente, eu vou fazer o seguinte. Eu vi que teve algumas perguntas sobre o curso. Eu acho melhor eu só ir respondendo vocês no chat aqui. Como eu estudei... Que brisa, gente, que brisa. Eu vou abrir aqui a apresentação. Olha, cruzem os dedos para não travar. Se travar de novo, eu desisto. Caso vocês tenham dúvidas, tá bom, pessoal? E caso trave de novo, o link aqui na descrição te leva para a página de vendas. E lá na página de vendas, minha equipe está pronta para tirar todas as dúvidas de vocês. Mas eu já preparei um vídeo completo explicando tudo sobre os mestres do Enem. Ah, pronto, beleza. Eu vou colocar aqui na apresentação, galera. Vou colocar aqui na apresentação. Que brisa, que brisa. Masterclass 42 em Humanos. Slide minhas notas. Ok. Ah, agora vocês estão vendo. Beleza, eu vou lá na parte dos mestres do Enem. Essa aqui foi a live de planejamento estratégico, né? Olha, lembra lá que eu falei pra vocês? Pronto! Consegui, pessoal, consegui! Eu tava tão diferente de cabelo curto. Mas vamos lá, consegui aqui. Eu vou explicar um pouco pra vocês sobre os mestres do Enem. Não sei porque que eu tô com fome até agora, minha orelha tá esquisita. A metodologia do curso, pessoal, como eu falei pra vocês, é da base até o avançado, tá? É tudo. Mas o que a gente trabalha muito são esses 3 pilares. Primeiro a base teórica para depois ir pro avançado. Não pular a etapa, que é muito importante você ter a base consolidada. Mesmo se você não tem uma base boa, consolide, trabalhe essa base, é o que a gente vai fazer. E se você tiver já uma base boa, mas estagnou, o curso também é para você, porque a gente vai reconfigurar a sua base para você não estagnar mais, para o céu ser o limite, tá? O objetivo da metodologia é esse. E muita gente pergunta, Humberto, por que as aulas do curso são mais longas? E sim, são mais longas porque o meu objetivo é integrar tudo. É mostrar que é uma coisa só. Ao invés de 50 aulas picadinhas, é uma aula para você aprender tudo de cinemática. E com isso nós já estamos conseguindo ajudar. Eu acho que agora a gente já passou dos 16, 17 mil alunos lá do curso, graças a essa promoção que o pessoal está aproveitando também. Então, muita coisa, pessoal, tá valendo a pena para vocês pensarem de uma forma diferente, né? Porque senão você só vai fazendo sempre do mesmo jeito, estagnado, não consegue evoluir.
O que eu consegui trazer por essa metodologia diferente, que não foi pensado, foi só o jeito que eu coloquei lá no curso, eu achava que era o melhor jeito, só depois que eu fui pensar por que era diferente. E é diferente porque a gente trabalha esses pontos, é diferente porque trabalha a integração, e eu chamo de holística justamente por considerar tudo de uma vez. Não é muito picadinho, por isso que eu dou esse nome de holística. Tudo da base ao avançado, tá certo? Eu acrescentei muitos novos conteúdos, então o preço vai aumentar. Até o dia 23 está nessa promoção, mas antes de aumentar eu resolvi baixar pela última vez na história. Por isso, pessoal, que tem muita gente pensando, uai, mas tá tão barato assim, deve ser só um curso de dicas. E realmente tem muita gente pensando isso. Eu te garanto que quando encerrar a promoção, o preço subir e as pessoas perceberem que é um curso completo de tudo de exata, já vai ser tarde demais. Todo mundo vai querer entrar, mas é porque não acreditaram que era um curso completo a esse preço. E sim, está mesmo barato. Eu não acho esse um preço justo pelo curso, mas é o meu presente de despedida. Enfim. Bônus 1, lista de 1000 questões. Tem para você praticar mais de 2000 questões, né? 1000 de matemática, 1000 de natureza, do Enem, desde 2009 até 2020, atualizado, classificadas pelas aulas do curso. Viu uma aula 7 de fisiologia? Vai ver questões sobre a aula 7 de fisiologia. É assim que funciona, para você praticar. Claro que não é perfeito, não dá para você classificar 2000 e tantas questões e não errar uma por descuido, mas caso vocês achem alguma que vocês acham que eu classifiquei errado, coloca nos comentários lá, ajuda eu a preparar o PDF melhor para as pessoas, mas eu garanto para vocês que 99% das questões estão bem classificadas, já dá para você ter uma boa orientação lá na hora de resolver. Dicionário de Ciências da Natureza, né, que é um PDF que eu liberei, eu acho que tem umas 50 páginas, por aí, tem muitas páginas de palavras importantes de cada área do conhecimento. Por exemplo, eritrócito. Tá tudo lá naquele dicionário, é bom você ter memorizadas pelo menos aquelas palavras, tá? É muito bom. A Masterclass, semana que vem não, é agora, agora! Pessoal, vai ficar salvo para os mestres do Enem, só que para quem tá vendo no YouTube vai ficar salvo só hoje, tá certo? Quem for aluno do curso vai ficar para sempre. Todas as minhas apostilas, como eu falei para vocês. Hoje eu li um trecho da Pode Vir Enem aqui com vocês, não foi? Da Pode Vir Enem. Mas tem todas essas outras. Tem minha apostila de redação. Essa daqui eu já tinha liberado, então não estava paga. Mas essa daqui era paga, essa daqui era paga e essa daqui era paga. Tudo que eu sei de Enem, velho. Tudo que eu sei de Enem eu botei naquelas apostilas. Eu lancei a Pode Vir Enem com o objetivo de sair do canal e colocar tudo em um só material em PDF. Depois eu percebi que eu ainda poderia falar um pouco de redação, depois eu poderia resolver um pouco mais de exercícios, depois eu poderia compilar todos os meus conhecimentos, as principais, em uma última apostila. É basicamente tudo que eu sei de Enem. Tudo, tudo, tudo. Como eu mostrei para vocês lá no início, né? Todo o sumário da Pode Vir Enem é um pouco de tudo, né? E todas as apostilas estão dentro do curso para vocês. Todas as aulas de biologia regravadas com aprofundamento, como se não bastasse as aulas do básico até o avançado que o Vitor fez no ano passado, ele fez mais esse ano. O Vitor se empenhou ainda mais para tornar as aulas ainda mais completas. Ele aumentou praticamente 1 hora de duração cada uma das aulas de biologia. Para quem tiver pouco tempo e quiser ver só mesmo o suficiente, vamos colocar assim, no ano passado os conhecimentos de biologia foram suficientes para quase gabaritar a biologia. Mas quem quer mais a fundo, tem essas novas aulas. Quem quer só o suficiente porque não está contando o tempo, tem as aulas antigas também. Vocês escolhem qual assistir. Mais aulas, aulas do curso Mente Matemática do professor Fredão. Ele liberou para a gente algumas aulas do curso completo dele, de degustação para nós. Tem uma aula de mais de 2 horas e tem uma aula de cálculo mental para vocês, tá? Tudo isso liberado lá para os mestres do Enem. Lembrando que é tudo acesso vitalício. Acesso vitalício não é um ano de acesso. Tem muita gente que pergunta: Humberto, é mensalidade? Não é. Humberto, ano que vem, se eu precisar fazer o Enem, o curso vai estar lá? Vai. Vitalício, velho. Você compra um sapato, o sapato desaparece depois de um ano? Não. Seu sapato continua lá, a não ser que você perca. Não dá para perder o produto digital. Então é acesso vitalício. Não tem prazo, pessoal. Não tem prazo para assistir às aulas. Tá? Qual a versão do livro? Tá. A versão do livro que eu recomendo é um de capa branca e um desenho é um quadrado meio rabiscado assim, tá? Essa é a edição que eu recomendo. Garantia de 15 dias. É 15, tá? Não é 14 não. Eu descobri que é 15. E graças a Deus,
não prorrogaram tanto o SISU assim. Porque, beleza, dá para reembolsar depois desses 15 dias, mas só em casos muito excepcionais, tá? A garantia é de 15 dias para vocês pedirem. Graças a Deus que não prorrogaram tanto o SISU assim, porque a garantia estava estendida até o SISU. Mas eu fiz os cálculos e tá certinho, pessoal. Quem comprou lá no início vai ter até o resultado do SISU, caso seja aprovado para solicitar o reembolso. E sim, velho. Sim, reembolso. Eu vou ficar triste que você não vai estar com a gente? Vou. Oh, meu coração, vou ficar triste. Mas o seu objetivo é melhorar no Enem. Se a metodologia não for para você, você pede o reembolso. É simples assim. Mas eu garanto para vocês que se vocês não entrarem agora, depois vocês vão querer. E aí depois, tá, ainda vai poder solicitar o reembolso? Sim. Mas é um peso muito maior no bolso, R$500, do que 197, né? Então vale a pena entrar agora, vale a pena no mínimo experimentar e se dar uma chance. Não é nem me dar uma chance, tá? É também, mas é se permitir uma chance de aprender, de um jeito diferente, com uma metodologia diferente. Caso vocês queiram, no link aqui da descrição tem a plataforma, né, o tour pela plataforma para vocês acompanharem e assistirem. Fiz detalhado falando um pouquinho de cada uma das aulas. E eu já leio os comentários de vocês, pessoal, já leio os comentários. Vou só mostrar o preço aqui, mas eu já falei, né? Esses aqui vão ser os preços cheios após a promoção. Só o de matemática, só o de natureza, os dois juntos. Esse é um preço justo. Esse é um preço justo. Tem muita gente lá no curso que fala, Humberto, eu pagaria até mais. Calma, eu esqueci o restante da frase. Tem muita gente lá no curso que fala, Humberto, eu pagaria muito mais do que isso. E sim, mas eu acho que isso daqui é um preço justo por tudo que a gente está oferecendo, ainda mais por ser acesso vitalício, com garantia, mas somente desta vez tá com uns 300 de desconto, velho. Véi, deu a louca no Humberto, literalmente deu a louca no Humberto. É uma super promoção de despedida, para todo mundo entrar mesmo, para todo mundo experimentar. Eu quero que vocês conheçam o meu trabalho. Eu quero que vocês conheçam porque eu tenho confiança no meu trabalho e eu sei que eu consegui produzir um negócio fora da caixa, um negócio diferente, um negócio da hora. Vamos colocar assim, eu sei que eu consegui construir um negócio, eu quero que vocês vejam, eu quero que o mundo veja, eu quero gritar pro mundo. Então por isso que eu estou fazendo essa promoção, pessoal. É por isso. Eu vou deixar aqui alguns depoimentos na tela enquanto eu leio os comentários de vocês, tá bom? Para ver as dúvidas aqui. Vai da base até o avançado, sim, não é um curso de dicas. Não se engane pelo preço. Não é um curso pequeno. São mais de 130 horas de duração de conteúdo, mais as listas de exercício, agora mais essa Masterclass de bônus, mais as aulas do Fredão de bônus, acesso vitalício, já falei? Enfim, é tudo, é tudo. Tem gente que só estudou pelos mestres, eu acho que grande parte dos alunos do curso só estudaram pelos mestres, teve gente que fez com outra plataforma em paralelo, né? Usou os mestres para às vezes ter uma visão fora da caixa, uma visão que a aula tradicional não explicou. Aí a pessoa complementou com 2. Mas eu não acho que precise, tá? Porque tem muito aluno lá do curso que só fez um e teve desempenhos ótimos, tá? Vai até o dia 23, isso. Me falaram que o curso só funciona para quem já tem uma base. Não. A aula 1 de Química é a base da Química. Tipo, o que é um átomo? O que é um átomo? A aula 1 de Física é o que é uma fórmula. Como interpretar uma fórmula. O que é uma grandeza proporcional à outra. O que é F igual a MA? Primeira aula de Física é o básico da Física. Primeira aula de Biologia são os fundamentos da Biologia. E tem as 3 primeiras aulas de Matemática, que são a semana da Matemática Básica, né? Essas 3 aulas de Matemática já foi uma reconstrução absurda. Essa semana da Matemática Básica, gente, deixa eu subir aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui foi o primeiro vídeo. Esse daqui, vocês provavelmente já assistiram esse vídeo, porque no YouTube ele está com 800, nossa, uma semana atrás estava com 794. Agora está com mais de 850 mil visualizações. Esse aulão de matemática. Foi a aula 1 de matemática dos mestres do Enem, tá? E já foi uma reconfiguração absurda. O início da aula foi simplesinho, explicando divisão de números decimais, e ao final eu consegui explicar até propriedades de log, integrando os conhecimentos, mostrando que é tudo uma coisa só. Inclusive eu li um comentário hoje, lá dentro do curso, que a pessoa falou assim, Humberto, essa aula 1 de matemática, essa daqui, foi um tapa na cara, para mostrar pra gente que é menos assunto do que a gente acreditava existir na matemática no geral. Será que eu acho esse comentário? Vou tentar achar esse comentário aqui agora, pessoal, para vocês não dizerem, Humberto tá mentindo, esse comentário não existe não. Vou mostrar para vocês aqui agora.
Comentários. Comentários. Aqui os comentários. Esse curso é uma tapa na cara. Deixa eu procurar cara. O cara é um mestre? Não. Deixa eu procurar o depoimento do tapa na cara. Uai, não tá aqui não. Deixa eu procurar tapa. Talvez apareça. Não encontrei, pessoal. Enfim, não quero perder muito tempo aqui. Acredita em mim, é verdade, que teve esse depoimento. E justamente o propósito dessa aula foi esse, gente. Mostrar que é menos do que vocês imaginam. E a partir daí, da aula 1 de matemática, da aula 1 de física, 1 de química, 1 de biologia, aí você começa a avançar. Aí a gente começa a partir para o avançado, mas sem antes consolidar toda a base. Seja você alguém que já tem base ou não. Deixa eu ver aqui. Me explica seu curso. Peter Games. Clica no link aqui da descrição, cara, porque tem um vídeo que eu expliquei durante 45 minutos toda a metodologia, tá? Toda a metodologia sobre todas as aulas, por que funciona, como funciona, porque é diferente de cursinhos e plataformas. Um grande diferencial é esse acesso vitalício, lógico, mas não é só isso que torna diferente. O que torna diferente é a metodologia que a gente vai usar para explicar em menos tempo, mais conteúdo. Por quê? Porque a gente integra tudo. Ao invés de 50 aulas, é uma só. E uma só para você ligar os pontos na sua cabeça. Às vezes você sabe tudo picadinho, mas falta, interligar. E a gente consegue isso a partir das nossas aulas. Tem muita gente aproveitando. Estou muito feliz de verdade a todos que estão podendo participar aqui dos mestres, né? E é isso, gente. Deixa eu ver aqui nos depoimentos. Comprei seu curso, estou curtindo muito. Seja bem-vindo, Romivon. Seja bem-vindo. Deixa eu colocar aqui, só dessa vez o link está na descrição, pessoal. Link na descrição. Top da balada. Top da balada. Curso é sensacional. Valeu, Fernando. Onde eu posso praticar redação? Tem algumas plataformas, né? Tem a plataforma da Poxa Lulu, tem a plataforma do Imagine, tem a plataforma do Redação Online. A Poxa Lulu está investindo muito na plataforma dela, eu converso com ela bastante. Tá, garantia de 15 dias. Ótimo, ótimo, ótimo. Sim. Garantia de 15 dias, pessoal, não é só até o SISU, tá? Estendida até o SISU. Mas isso daqui eu já posso até tirar, porque 15 dias já abarca o SISU. Então eu vou colocar só garantia de 15 dias para não confundir vocês. Não confundir vocês. Pronto, garantia de 15 dias. Não importa o momento da compra. É só para quem vai fazer o Enem? Para concurso público é importante você dominar matemática básica, é importante você dominar a interpretação. O Mestres do Enem eu considero muito bom, na verdade eu considero perfeito para quem vai fazer o Enem, e eu considero um excelente ponto de partida para qualquer outro concurso que você for fazer. FUVEST, Unicamp, seja o que for, tem um aluno dos mestres que eu até fiz uma live lá no Instagram, quem quiser acompanhar, o meu Instagram tá aqui, postei, tá salvo no IGTV, o Felipe, ele até me ajuda a responder os comentários lá no curso, ele passou na Unicamp e o Mestres do Enem ajudou muito ele. Unicamp, vestibular totalmente diferente, de 2 fases, tem coisa discursiva, né? Então não é só para o Enem, mas foi pensado para o Enem. Só que o Enem é uma prova que cobra os 3 pilares. Cadê os 3 pilares? Esses 3 pilares aqui, O Enem é uma prova que cobra esses 3 pilares. E por causa disso, como a gente trabalha justamente esses 3 para desenvolver a autonomia, para qualquer vestibular que você for fazer, você precisa desses 3 mais autonomia. Então, excelente ponto de partida para qualquer prova de concurso que você for fazer. Comprei o curso 2 em 1. Olha só, se você comprou o 2 em 1, é porque já tem o 2 em 1 lá. Mas tem um botão para a galera que comprou só o de matemática comprar o de natureza, tá? Mas caso você já tenha comprado o de natureza, só ignora aquele botão, tá? Porque já tem o de natureza lá. O botão é só para quem comprou o módulo só de matemática. Foi um jeito que eu consegui de botar na plataforma o botão para adquirir o de natureza depois, tá? Mas quem comprou o 2 em 1, tem o 2 em 1, certeza absoluta, tá? Ninguém, até hoje, teve problema de comprar o 2 em 1 e só ter um. Caso comprou o 2 em 1 e só apareceu um, é porque comprou por acidente uma turma ou outra. Mas não tem nenhum link para vocês comprarem outra turma, pessoal. O link da descrição aqui é exclusivamente para o 2 em 1, porque o 2 em 1 tá mais barato do que os outros cursos sozinhos, tá? Mas só dessa vez. Não tem como se enganar, pessoal. O link na descrição aqui leva direto para o 2 em 1. Direto, com certeza absoluta, tá? Comprei, estou feliz. Seja bem-vindo, Diego. Nossa, gente, essa live foi muito top.
Eu gostei dessa live de interpretação, ficou muito bacana mesmo, não foi? Cara, eu fiquei feliz apresentando para vocês esses meus métodos de interpretação aqui. Humberto, essa questão eu consegui fazer graças à palavra subjetiva. No texto fala sobre íntimo e subjetividade retrata o íntimo. Boa interpretação. Boa, nem cheguei a pensar isso. Acabei de comprar. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos. O link está aqui na descrição. Eu queria muito... Eu ia fazer amanhã uma live de tira dúvidas sobre os mestres do Enem. Mas como prorrogaram o SISU, eu quero fazer esse tira dúvidas quando fechar o SISU. Porque eu não quero ficar pressionando muito enquanto o SISU ainda está aberto. Eu quero me focar no SISU. Depois, quando fechar, aí eu acho que eu vou fazer essa live de tira dúvidas sobre os mestres do Enem um pouco mais pra frente, tá? Um pouco mais pra frente. Eu ia fazer amanhã, mas eu acho que por enquanto foi ótimo aqui a presença de todos vocês. Adilson, deixa eu ver o Adilson aqui. O que o Adilson tá falando? Qual versão do livro? Eu recomendei já falei. É o livro branco com um quadrado rabiscado. Assim, deixa eu copiar a metamorfose livro. Eu vou copiar e colar aqui, pessoal. Mas é aqui, ó. Imagens. É esse daqui, ó. Copiar endereço da imagem. Não, copiar imagem. Esse daqui, galera. Se travar, eu vou ficar muito bravo. Travou. Não, tá aqui. É esse o livro, pessoal. É essa a edição da Metamorfose que eu recomendo para vocês. Beleza? Aqui de novo um shout-out para os meus grandes queridos do marketing. São eles que estão me ajudando tudo isso do lançamento. Sou extremamente grato a eles. Eu acho que eu não falo o suficiente, mas sou extremamente grato a eles por me ajudarem. Tudo nessa parte do suporte, lá na parte dos anúncios mesmo, da parte do marketing, da estratégia, para dar a melhor experiência a todos vocês, gente. Dar a melhor experiência. Eu fico muito feliz de ter encontrado esse pessoal. Caso vocês trabalhem com marketing digital, procurem eles. Procurem eles, que eles estão crescendo bastante, né? Eu fico feliz em fazer parte disso. E de uma certa forma também ajudar, né? A gente está crescendo um junto com o outro. Deixar os depoimentos. Eu acho que eu vou encerrando aqui, pessoal. PG Live vai ficar salva nos mestres do Enem, e a live vai ficar salva até hoje à noite, tá? Só até hoje à noite, depois eu vou apagar, e vai ser conteúdo exclusivo dos mestres. Vamos lá. Não é só para quem vai fazer o Enem. Já respondi, Marcos, talvez você não tenha visto. É um ótimo ponto de partida para qualquer concurso que você for fazer, porque qualquer prova vai cobrar os 3 pilares da metodologia, né? Dá tempo de ver o curso todo até o Enem? Dá tempo de ver o curso todo em 2 meses, se você precisar. Vai ficar corrido. Mas tem muito depoimento de gente... Como é que eu falo isso? Clica no link aqui da descrição, na página de vendas, rola para baixo que eu fiz um vídeo lendo depoimentos, tá? E teve depoimentos de pessoas que começaram em dezembro, por exemplo. O primeiro depoimento era de uma pessoa que começou em dezembro, então fez menos de 2 meses... e conseguiu ver praticamente todas as aulas, evoluiu muito. Não recomendo ver tudo em 2 meses, fica corrido, mas caso precise, rola, tá? Só que é melhor você ir passando mais ao longo do ano, para conseguir chegar pelo menos faltando 1 mês pro Enem, já ter visto tudo. Porque aí faltando 1 mês pro Enem, como as aulas são mais dinâmicas e explicam o que realmente importa, faltando 1 mês pro Enem, assiste tudo de novo na velocidade 2, para chegar tudo fresquinho na sua mente. É a minha recomendação para vocês. Qual a plataforma? É da Hotmart, pessoal. Hotmart. Ao vocês clicarem aqui, vai ter o botãozinho para comprar, vai cair direto no checkout da Hotmart. E é a plataforma própria deles, tá? No link da descrição eu preparei um vídeo fazendo o tour pela plataforma para mostrar para vocês como é simples. Porque tem muita gente que está acostumada com plataforma, com cursinho, que tem 1 milhão de botões. O Mestre do Enem não é assim, é um curso da Hotmart. Que tudo está do lado esquerdo, está tudo disponível de uma só vez, tá? Para vocês. Vamos lá. Pessoal, caso vocês tenham mais dúvidas, abram um chamado no suporte, tá? Porque, tá bem legal a imagem aqui, tá bem legal. Abram um chamado no suporte que a minha equipe vai responder todos vocês. Muito grato à minha equipe de novo por estar me ajudando. E caso tenham mais dúvidas, depois que virem o vídeo inteiro na descrição aqui e não ainda tiverem questões, vocês podem experimentar, né? Lembra que tem a garantia. É isso, já nem sei mais o que falar. Muito obrigado a todos de novo pela presença aqui. Queria ter respondido mais dúvidas, mas já estou sem voz. E é isso.
Agradeço a todos pelo apoio e abração, pessoal. Quem estiver saindo, lembra de deixar o likezão, que aí a gente encerra essa live com chave de ouro. Chave de ouro. Oi, meu amor, você acabou de chegar? Eu tô encerrando a live aqui agora. A Mona Lisa acabou de chegar, pessoal. Tá atrasada. Tá atrasada, mas antes tarde do que nunca. Um beijo carinhoso e lindo pro amor da minha vida. Falou, pessoal. Muito obrigado. E lembrando que o link tá aqui na descrição para vocês entrarem nos mestres.